quem sabe, faz ao vivo. Ou sem prévio aviso. Ficou boa. Ficou top. Esse aqui. Estamos hoje numa pegada extra pauta, totalmente extra pauta. Trouxemos para nossa bancada nada mais, nada menos do que o Davi. O dono do boteco. Quem sabe ele não dá um desconto lá no final da nossa É conta. verdade. Gente, o Davi, ele é dono aqui do estúdio onde a gente grava, a Mandril. E foi pego de surpresa, então hoje o negócio tá completamente fora do script. Até nós fomos pegas de surpresa porque a Amanda teve essa ideia agora, então a gente vai Tudo é levar. culpa minha. Davi, se apresenta para o nosso público. Fala Perfeito. quem é você. Olha, eu vou falar aqui que na hora de se apresentar que o nosso amigo ali, o operador Thiago, que já é famoso, conhecido de todos, ele fica até nervoso quando fala assim pra mim, Davi, te apresenta, porque ele já sabe que geralmente demora o quê, Thiago? Quantos minutos? Não, mas não Já vai. preenche pauta. Não vai demorar tanto assim hoje. Eu vou começar daqui. Hoje eu tenho a oportunidade de ser sócio proprietário aqui, né, da Mandril. Hoje vou fazer mexendo na minha empresa, sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem 3 setores hoje aqui dentro da Mandril, né? Amanhã é dia de pagamento Justo. pra Mandril, amanhã tem desconto. Ela tá forçando a barra. Brincadeira. Mas vamos lá. Hoje a Mandril tem 3 setores, né? Setor de gravação de estúdio, que a gente tá em expansão, então já fica aqui. Primeira vez que eu divulgo isso. A gente tá em expansão no 8º andar agora aqui do mesmo prédio. A gente vai ter um estúdio que vai ser o quê? 2, 3 vezes maior do que esse daqui. Subindo na vida, né? Da Graças a sexto Deus. ao oitavo. Literalmente. É verdade, subindo literalmente. E agora dá pra tomar um sorvete até. Eu acho que quando a gente inaugurar, já o dinheirinho que vai sobrar aí. Davi. Não, mas brincadeiras à parte. A gente tem um setor voltado a estúdios, que a gente trabalha com produção de podcast, como esse, a gente trabalha com gravação de conteúdo digital e de cursos digitais, infoproduto. A gente tem um segundo setor, que provavelmente tende a virar, né? Enfim, não vou entrar tanto nesse mérito, né? Entra. Pode entrar, Rocha a gente aí. tende a Dá virar, spoiler. provavelmente a gente tende a virar um grupo, né, empresarial, que dentro desse grupo a gente vai ter esses 3 setores que hoje estão dentro de uma empresa vão virar 3 empresas. Então a gente vai ter uma empresa de estúdios de gravação e gravações profissionais, a gente vai ter uma empresa voltada à captação de clientes por intermédio do tráfego pago, que é o nosso segundo setor, e esse segundo setor, ele dá... A gente foi convidado, basicamente, pelo mercado a inaugurar um terceiro setor. Que seria qual? O tráfego pago tem uma briga milenar em que o pessoal que faz tráfego pago fala que o pessoal do time de vendas, não sei se eu posso falar a palavra, mas é uma merda. O time de vendas não... O YouTube não cortando. É verdade. Vou melhorar as palavras. Então, que são contatos ruins que vêm do tráfego pago, nesse sentido, beleza? E o time de tráfego, o time de venda vai falar que os contatos são ruins e o time de tráfego vai falar que o time de venda que é ruim. Aí fica nessa rinha aí, fica nessa briga. E muitas vezes quem sofre é o empreendedor, quem sofre é a empresa. Diante disso, a gente começou a pensar várias soluções que já existiam no mercado. A minha ideia não me propõe em nenhum momento a ser o hiper mega inovador, mas pegar coisas que já dão certo e trazer para cá. E a partir disso a gente acaba unindo os nossos conhecimentos e criando uma metodologia, de certa forma, única. Sim. Mas nada, vou falar tudo se criou, não, nada se cria, tudo se copia. Sim. Então a gente copiou, fez um compilado de várias coisas, fez testagem dessas coisas dentro de várias empresas, dentre elas uma muito importante, que é a nossa, que é uma coisa que a gente vive o que fala e fala o que vive, que é uma pauta provavelmente que a gente talvez fale que deu origem aqui, né? Tem muita gente que fala de assuntos O que não cancelamento viveu. vem. Tem gente que fala de assuntos que não viveu e tem gente que, não sei o que, falando sobre empreendedorismo mesmo. Então, o cara quer ensinar sobre empreendedorismo, mas nunca empreendeu. Quer falar sobre liderança de pessoas, mas nunca liderou pessoas. Agora tu é a pessoa mais indicada pra isso. Primeiro porque tu fez direito na federal, né? E saiu, fez uma virada de chave. Quando foi que tu teve esse gatilho? Tu falou assim, pô, não é isso que eu quero pra mim. Tu quer que eu te responda uma resposta de marketing bonita ou uma resposta real? Na real, aqui Já galinho. Bora lá, pô. mas deixa eu só concluir. Primeiro setor, produção. Tem que terminar meu merchan aqui. Ele tem que fazer o roteiro dele. Primeira empresa, vou colocar assim, que a gente tá virando um grupo, né? Então, primeira empresa, produção audiovisual. Segunda, tráfego pago. E a terceira, estruturação de processos comerciais. Ora. Então, muitas vezes a gente chega lá para também, o tráfego pago, a equipe tá ruim. Aí a gente fica nessa briga, a equipe de venda culpando o tráfego culpando a venda, mas às vezes o culpado sabe onde tá? É a própria empresa, é o próprio dono que não sabe estabelecer meta para dentro da empresa dele. Ele tem uma cultura ruim
para a gente não ser cancelado e o vídeo ser cortado aí da internet. Então a gente começou a estruturar processos de venda, funis de venda e gerar previsibilidade de receita para as empresas através da construção de bons processos comerciais. Encerrado agora isso. Olha o pitch dele. Dá até uma respirada. Ei, como é que foi lá no almoço do Conjave, que é só 30 segundos? Não, foi bom. Não sei se alguém do Conjave tá me assistindo Só agora 30 aqui. segundos pra corta pro Davi preenchendo o horário do almoço. Eu fui 2 vezes e eu fiquei me perguntando assim, cara, o que eu vou falar? A primeira, eu confesso que já tá cancelado, tá? Aquela oferta terminou. Que eu falei basicamente assim, eu falei, falei, né, que nossa missão como empresa é aumentar a lucratividade de pequenas e médias empresas. E eu falei, e se a gente não conseguir aumentar a sua lucratividade, eu devolvo todo o seu dinheiro. Já acabou, gente. Aí Acabou. Foi só porque aquele dia eu já me arrependi. Brincadeira, pessoal. Aqui, inclusive, isso é pauta. Por quê? Não tô falando que a oferta vale também. Mas o que acontece? A gente acredita, de fato, no serviço que a gente desenvolve. Então, por exemplo, no Conjove, respondendo a sua pergunta, na segunda já foi melhor. Na segunda, que eu acho que foi ontem, eu já falei assim, enfim, não sei quando vai ser lançado, mas foi ontem. E aí eu cheguei lá no almoço, aí teve os 20 segundos, eu falei, nós somos uma empresa especializada no aumento da lucratividade de pequenas e médias empresas, e se a gente não conseguir aumentar a lucratividade da sua empresa, mas antes eu fechar a minha. Teve gente que se identificou, bateram até palmas lá, eu falei, rapaz, então eu vou ser eu mesmo aqui. Então tá. Eu me senti bem à vontade. Autenticidade a gente vê com o Davi. E foi isso, 20 segundos, funcionou, teve até palmas em 20 segundos. Eu falei, você tem que ser mais sucinto, às vezes acho que mais direto, mais Tá real. vendo? Eu digo que ele é o Davi Augusto. Davi Só quero ter a conta. Calma que O você bilhão, chega o lá. bilhão. O estúdio tu já vai ter, bem parecido. É verdade. Ei, a gente que tem que fazer essa estreia. Olha, Aí eles querem me comprometer. tudo aqui, referência dada aqui pelo Fora do Script. Mas respondendo a tua outra pergunta, que é a questão da UFPA, te respondendo de maneira real, eu acredito que teve uma frase uma vez, enfim, não vou entrar no mérito da minha história, mas eu tive a oportunidade de entrar em instituições militares, estudava pro ITA, né? Acabou que no meio do caminho eu passei na EFON, que é para ser oficial da Marinha Mercante, entrei lá, acabei não me identificando, saí, mas eu nunca vim de uma base familiar com muitas condições. Pelo contrário, às vezes era bem difícil. Eu não vou dizer que eu cheguei a passar fome, porque isso não é realidade, mas, de fato, às vezes só tinha ovo com arroz e ponto. E é isso. E tudo numa boa, como diz a Rasputia. Espero que não cortem a gente aí. Quem já viu o filme pegou a referência. Mas, então, teve uma frase durante esse período de preparação para a instituição militar. O que me levou a escolher a instituição militar? Acho que é uma boa resposta. Já começa a resposta daí. É porque pagava para estudar. Então, como eu tinha dificuldade financeira, eu falei, se eu entro numa faculdade que eles vão me pagar para estudar, vai ser o melhor caminho. E aí, alguns professores que me apoiaram nessa base falaram, cara, se fosse eu para militar mesmo, porque tu vai conseguir ter já uma graninha, tu vai conseguir te manter. Se eu fosse direto para o FPA, apesar de ser gratuito, eu ainda tenho os custos, ainda tem transporte, tem uma série de fatores, e aí ia ficar complicado. Aí por isso que eu entrei em instituição militar. Mas durante esse período, tiveram professores, como eu falei aqui, teve um professor, uma fala que ele me falou que com ela eu começo de fato a responder o que tu perguntaste. Ele falou, Davi, não adianta fazer o que quer, mas morar onde não quer e comer o que não quer. Então, eu me lembro que eu tinha sempre, acho que todo jovem é cheio de sonhos, eu compartilhava alguns sonhos com ele e isso marcou muito. Não adianta fazer o que quer, mas morar onde não quer e comer o que não quer. Então, diante da tua realidade hoje, é melhor fazer isso. Então, respondendo de maneira muito prática, eu acredito que para o empreendedorismo a gente empreende por 3 motivos. Necessidade, oportunidade e propósito. De maneira muito básica. Então, eu acredito que o que me fez fazer essa girada de chave de verdade foi necessidade. Então, eu precisava rentabilizar. Então, e eu já fazia várias coisas para rentabilizar. Então, coisas que alguns sabem, outros não. Mas aqui a gente está no Marizal, né? Mas próximo aqui tem o bairro do Telégrafo. Eu morava no bairro do Telégrafo com a minha mãe. E eu pedi dinheiro na rua do Telégrafo. Cheguei a pedir dinheiro. Eu pedi dinheiro para juntar dinheiro para poder comprar brigadeiro. Pra vender brigadeiro. Então, realmente eu não cheguei a passar fome, mas o que eu falo realmente é verdade. Então, eu fui empurrado pela necessidade. E aí, fui jovem aprendiz. Ontem, até minha esposa encontrou uma carteira. Eu falei, eu tenho a carteira assinada, tu nunca teve. Ela falou, nunca vai ter, porque ela é advogada, né? Então, ela pegou, assim, a carteira e tinha lá, quando eu fui jovem aprendiz. Aí foi um filme que passou ontem na cabeça, porque tava lá na carteira de jovem aprendiz, eu ganhava R$3,29 por hora.
Meu Deus, isso em quando? Eu acho que em 2013, 2014. 2013, 2014. R$3,29 eu ganhava por hora. E aí, eu olhar hoje é algo assim... Tu já foi Uber também, Eu já né? fui Uber. Eu lembro quando tu me contou essa Eu fui história do Uber. Uber, eu achei, assim, genial. Ele fez uma grana. Sim, eu fiz muita grana. Porque, o que aconteceu? Como eu entrei pro Ciaba, teve um período que eu estudei muito. Eu estudava, tipo, eu já cheguei a desmaiar de tanto estudar, de cansaço. Eu consigo entender agora de onde vem a tua loucura. Sim, também. é daí, A começou tua daí. psicopatia. Eu comecei a estudar 10, 11 horas por dia cronometrado. Então, estudar matemática, tá? Eu vou ao banheiro. Eu pausava o cronômetro, ia ao banheiro. Quando eu voltava do banheiro, eu dava prosseguimento. Então, eram realmente horas estudadas. Eu cheguei a estudar 11 horas. Acho que foi o recorde, assim. Já me um dia. identifiquei em alguns aspectos aí Foi no passado. puxadíssimo. Sofrido mesmo. Muito. Aí, eu não posso tomar café. Eu Ai, tenho dó. enxaqueca. Você é então, assim, naturalmente? Então, força de vontade. E muita força de vontade. Aí o que eu fazia, eu me lembro. Só abrindo um parênteses aqui. Tinha um balde de água gelada. Não tinha dinheiro, não tinha caixa d'água. Então, tinha um balde que a gente colocava no banheiro. Aí eu ia lá de madrugada, já umas 2 horas da manhã, às vezes que eu tava estudando, colocava minha cabeça. Eu falava, cara, se eu dormir, eu morro afogado. Então eu não vou dormir. E ficava com a cabeça lá pra poder continuar acordado. Aí eu voltava pro quarto, começava a dar sono de novo. Aí eu batia polichinelo. Várias vezes a minha mãe me viu, por exemplo, dormir no chão. Porque aí eu falava, não, tá muito confortável estudar na cadeira. Então eu vou estudar sentado no chão pra ver se fica mais confortável e eu não durmo. Aí eu dormia no chão. De exaustão. Por exemplo, de exaustão. Era muito puxado, muito Tu é muito puxado. obstinado, né? Sim. Mas eu acho que eu não atribuo isso só a um mérito gigantesco, não. Tiveram muitas pessoas no decorrer da minha trajetória que contribuíram absurdamente para que eu pudesse ter essa força de vontade, para que eu pudesse correr também. Quem te inspira? Quem te inspirou num primeiro momento da vida? Olha, eu acho que... Eu não vou colocar... eu tenho muitas pessoas, mas eu coloco... Que eu posso avaliar, assim, perguntando super no improviso, super fora do script, mexendo aqui no podcast. Mas eu acho que foi a inconformidade, o desejo por mudar a realidade. Então, teve uma outra frase, eu acho que esse período que eu estava para militar, tive uns professores que foram extremamente marcantes. Eu lembro uma vez que um professor chegou, respondendo a tua pergunta, ele falou assim, cara, vocês sabem quem é um concorrente de vocês? Eu tive a oportunidade de estudar num colégio particular que eu tinha bolsa parcial e uma tia minha que pagava, que minha mãe tinha condições de pagar, no ensino médio. E aí, enfim, eu estudei lá nesse colégio e teve um professor que ele falou, sabe quem é um concorrente de vocês? Não é o playboyzinho que tá no lado de vocês, não. Ele falou, o concorrente de vocês é aquele cara que ele tá chegando agora na casa dele falando para instituições militares. E ele tá vendo a mãe dele chorando porque ela foi humilhada no dia de trabalho e ela é doméstica. Esse é o cara que ele tem sangue no olho para mudar essa realidade. Então, eu acho que, respondendo um pouco da tua pergunta, foi isso. Eu vi a minha mãe se esforçando, eu sou filho de mãe solteira, basicamente, eu vi meu pai poucas vezes no decorrer da vida, então eu vi minha mãe dando o sangue, muitas vezes. E não somente a minha mãe, minha tia, como eu falei, contribuiu, minha avó e diversas outras personalidades do decorrer da história, mas falando especificamente na figura da minha mãe, eu vi ela dando a vida pra mim e pro meu irmão pra gente conseguir fazer. E até hoje eu acho que até me emocionando, né? Mas até hoje eu tenho esse senso de que eu tenho que fazer e não é por mim. Ah, que lindo! Eu tenho que fazer isso, não é por mim. Então, tipo, e eu falo isso não é pra emocionar ninguém, eu falo Não isso que é algo que flui de dentro mesmo, é algo que eu acredito. Então, essa... Eu falei, cara, nunca mais. Eu não quero que nunca mais ninguém venha humilhar minha mãe. Nunca mais. Ah, porque eu me lembro uma vez minha mãe pedindo R$18, 17, 15 reais pra eu tomar uma cebrofilina, por exemplo, que eu tive na infância, tive 5 pneumonias, enfim. Então, porque eu tava com muita tosse e pessoas humilhando ela pra dar 15 reais. Então, mãe solteira, mulheres, eu não tô aqui, militância, ela falou, não, tô falando vida real. Vida real. As mulheres sofrem bastante, muito. Só pelo fato de ser mulher. E eu não tô aqui, militante, meu irmão, cada um paga suas contas, você vai pra lá. Eu tô falando de vida real. Que aconteceu com a minha mãe, eu vi. Então, na rua, porque era mãe solteira, todo homem achava que ela precisava estar se relacionando com outro homem, nesse sentido. Eu falei, meu irmão, isso aqui não vai mais acontecer. Isso não vai, isso vai acabar em mim. Tu te tornou o homem da casa com quantos anos? Homem da casa é forte. Praticamente. Mas, Sempre tipo foi, assim, né? o homem da casa, Era cara. só você e sua mãe? Não, eu, minha mãe e meu irmão. Só que meu irmão, 2 irmãos. a gente é 10 anos de diferença. O meu irmão casou já faz, 12 anos. Então, ele é mais velho. Durante um período a gente ficou só.
também não foi um... foi um bom período, na verdade. Foi vários anos assim. Então, eu diria que a minha mãe lutou muito. Então, eu até diria que ao ponto de eu conseguir retribuir é muito recente. É muito recente. Então, eu me lembro que a minha mãe, enfim, ela trabalhava... Minha mãe é formada em serviço social, ela trabalhava dentro da esfera pública, enfim. Aí tem alguns problemas dentro da esfera pública, indicação, não sei o quê, sai um poder, você entra outro poder. E eu vi essa oscilação, falei, cara, eu não quero isso. Isso não vai mais acontecer. Mas, assim, pensando, eu diria que é um tanto quanto recente eu poder, de fato, e eu ainda não faço o que eu gostaria de fazer. Eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar, principalmente no título de ajuda para algumas pessoas, de honrá-las. Até hoje eu ainda sinto que eu brinco, não com o intuito que eu tenho que pagar necessariamente algo, mas eu quero conseguir de alguma maneira retribuir a altura. E aí tem algumas pessoas, como por exemplo, até minha própria tia, um tempo desse, ela conversou algum assunto comigo, vai provavelmente me dar alguma ajuda aí em um sentido bem específico da vida. E eu olhei assim e falei, cara, até agora, eu já tô conquistando muita coisa, já tô indo pra cima, mas até agora ela não me deixa ganhar dela de retribuição, ela continua me entregando. Então eu acho que essa é uma das principais motivações, e respondendo a pergunta, eu acho que é um tanto quanto recente e é muito proveitoso. Só concluindo, a minha mãe fez uma cirurgia ano passado, né, de aneurisma. E é um prazer para mim. Também é uma motivação muito grande. Tiveram algumas complicações, algumas questões, mas, por exemplo, hoje, para mim, são remédios que são custosos, que se fosse outra época da vida, eu nunca ia conseguir custear isso. Mas hoje, eu consigo. Não, eu lembro dessa época que eu lembro até que tu parou as tuas atividades pra cuidar dela. E tu falou assim, não, vou ter que cuidar da minha mãe. Pra ver o tanto que é lindo o amor que o Davi sente pela mãe dele, assim, sabe? Isso é Olha, bonito de ver. Incrível. E Davi, então, no caso, você foi para o UFPA fazer direito e precisava se manter e começou a empreender. Não, foi o contrário. Perdão, não continuei essa história. É que eu fiquei curiosa. É verdade. Vamos lá. Eu entrei no Ciaba, aí eu saí do Ciaba, acabei não me identificando muito. Quando eu saí do Ciaba, até voltando na pauta da Amanda, vou construir essa história. Aí eu saí de lá, eu ganhava, que era o que eu queria, só que não me identifiquei com a proposta de futuro. Cara, dane-se. Saí. Aí quando eu saí, eu fiquei agora. Eu me lembro que eu sonhava, eu falava, eu vou pedir perdão pro comandante, pedir perdão pra todo mundo, vou voltar. Mas não, vou sustentar aqui a decisão que eu tomei. E aí, como eu já tinha estudado muito, eu tinha muita familiaridade. Até hoje ainda tenho um pouco de familiaridade com matemática, física e química. Então comecei a dar aula particular para o pessoal do colégio particular de matemática, física e química. Só que ao mesmo tempo que eu dava aula particular, eu rodava de Uber também. E era absurdo. Eu não tava nem aí. Pra mim, eu sempre, coloquei na minha cabeça, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, eu me lembro que teve uma época que eu dava aula, eu não sabia precificar, não sabia nada. Então, teve uma aula eu cobrava, sei lá, R$50 a hora, outra eu cobrava 30, e tinha no domingo, eu dava uma aula que era, até o Matheus, meu sócio, ele brinca, ele sabe, se conheceu nessa época do colégio. Eu começava a dar aula 8 horas da manhã de um domingo e terminava de dar aula 5 horas da tarde por R$10 a hora. Nossa! Então, eu não tinha descanso. Então, era sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Por quê? Era R$400, basicamente, não, dá 10 horas. Sei lá, só fazer o cálculo aí. Era 10 horas por domingo, eu dava aula 4 domingos, era R$400. Eu tinha comprado um carro pra eu rodar de Uber, a parcela era 900 e pouco. Já é uma parte da parcela, então vamos fazer isso, que tem que ser feito. Só que em meio a tudo isso, eu me considero bem cristão, então eu nunca fui de beber, de festa, de envolver com muitas mulheres, algo assim. Não, nunca foi a minha praia. Então, o que acontece? Eu fui começando... Eu não tinha mentalidade. Eu vou trabalhar, porque eu vou guardar tanto, 30% da minha renda, não sei o quê. Não. Eu só comecei a trabalhar muito duro e a ganhar mais do que eu gastava. Porque eu tava trabalhando tanto que eu não tinha tempo, eu acho que, pra gastar o dinheiro que eu tava ganhando. Apesar de ser R$10 aqui, R$30 ali, 40, 50... Mas você vai no montante sem gastar. Isso. Aí só que todo esse histórico, pediram na rua, aí fui já aprendiz, fui adquirindo habilidade, adquirindo algumas skills. Acho que até mesmo de ousadia pra venda, algo nesse sentido. Nada muito técnico, mas tinha. Mas no feeling, né? E no meio do caminho, eu vendi uma casa também. No meio do caminho eu vendi uma casa. Não era corretor. Hoje eu tenho Cresce, eu tenho muita Cresce. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho Cresce também. Eu tenho Cresce. Né? Aí...
convidado não Daqui é a normal, pouco ele tá amiga. assim, e eu vendo a Avon. Boticário, a revista tá aqui. Eu não, mas Amanda, acho que a tua pele tá meio seca, vamos não, eu lá. vendi uma casa no meio do caminho. Aí o que aconteceu? Eu montei uma barbearia com um amigo. Eu já tinha juntado uma grana. Tipo assim, que eu vendi a casa, aí deu uma subida. Eu me lembro que da casa eu peguei, vou falar, 17.500 eu peguei dessa casa. Aí tinha uns outros dinheirinhos assim. Eu devia ter, sei lá, não sei. Eu vendi iPhone, eu cheguei a vender iPhone uma época. Tudo. Eu vendi aquele Little Trees, que é aromatizante de carro, que eu importei dos Estados Unidos. Eu fiz um curso online, que aí, enfim. E eu fazia várias coisas. Dava aula particular, vendia ali, fazia isso aqui, fazia aquilo outro. Sei que nessa brincadeira, eu acho que eu juntei uns 60 mil reais. Eu juntei uns 60 mil. Rápido, assim, quando eu vi, caramba, já tá aqui o dinheiro. Aí eu montei uma barbearia com um amigo. Enfim, deu errado. Deu ruim, era óbvio que ia dar Deu ruim. deu errado. Aí o carro... Mas qual foi o erro? O que deu de errado? A gestão. Eu diria que foi Gestão. gestão. Hoje, pelo conhecimento que tenho, principalmente gestão. Porque tava Tem na conhecimento. cara que, na verdade, tu tinha uma fome grande e ávida pela venda, né? E por entrar o dinheiro. Mas tu não tinha esse preparo Sim, não técnico tinha, não tinha. que a vida vai dando Sim. pra gente. E aí a vida me deu de outro jeito, ela me bateu. E aí o que aconteceu? Eu vendi, nessa época eu vi que as dívidas da barbearia estavam ficando grandes. O carro que eu tinha de Uber, que eu não tinha quitado, mas estava financiado, eu vendi, aí eu peguei uma parte do troco, né, que sobrou, usei pra pagar as dívidas. Aí o que eu fiz? Então tu zerou o jogo aí, tu voltou pra estaca zero. Sim. Aí Tá sendo... Só não de sacanagem. experiência, né? Só de dinheiro. Aí só que né? sendo Peraí, vendedor... foi a tua primeira falência? Sim. Abriu a Legal, primeira palestra. na época não foi. Na época, hoje é divertido. Mas né? assim, tipo, eu me lembro que no meio do caminho. Isso, ó. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Até me perdi. Deixa eu pensar. Tá. Tua primeira falência. Tá, eu fui quebrando, né? Eu vendi o carro ali. Sei que nessa. Aí tá, no meio do caminho eu tinha um amigo e eu convenci ele, porque na época a barbearia tava dando bom, não fiz de maldade, tava dando bom. Tem mais que ela tava dando um negócio legal. E aí eu mostrei pra ele, cara, olha a projeção que tá tendo aqui. Esse meu amigo, ele é advogado, ele já tem um restaurante e tudo mais. E aí ele falou, cara, tu quer que eu entre contigo nessa? Eu falei, cara, eu fiz um cálculo super louco lá e cobrei dele por 50% da barbearia 33 mil reais. 33 mil reais. Ele falou, posso te pagar parcelado? Eu falei, pode. Quanto tu vai parcelar? Ele parcelou tipo 10 e sei lá, 13 ou sei lá, por aí. Aí ele me pagou tudo, eu coloquei mais dinheiro pra dentro, sei que contando com os gastos que eu já tinha tido, enfim, eu fiz assim, sei lá, com 20 anos, eu acho, 21 anos, tinha juntado uns 100 mil. Uns 100 mil reais, todo esse jogo. E no fim eu perdi tudo. Meu Deus! Tipo, tudo que, cara, tinha lutado, tinha sugado ali. E aí o meu amigo Matheus... Como é que perde tudo? E falta de gestão. Então, não... Amiga, Eu sei, mas eu mas te queria respondendo. detalhes. Eu posso falar. E é o que acontece dentro de muitas empresas hoje que a gente atende. Eu gosto muito da frase que é atribuída ao Peter Drucker, mas não é dele, é de outro cara chamado William Deming, que ele fala que o que não é medido não pode ser gerenciado. A gente também gosta dessa Pois frase. é. Então, a minha falta de medição das coisas, às vezes tem muito dono de empresa achando que tá com a empresa lucrativa e a empresa não tá lucrativa, é só ele que não tá medindo direito. Então, eu acredito que foi muito disso, sabe? E muitas vezes postergar, eu acredito que o processo de falência ele não é instantâneo. Ele é algo que vai acontecendo no dia a dia, só que às vezes tem gente que percebe e tem gente que não percebe. Essa é a diferença. Tu não percebeu, né? Não percebi, porque não tinha indicadores. Então você vai deixando... Nada, né? você vai deixando, vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses. Uma hora o bolso nem aguenta. Um negócio, pra mim, ele é um leão faminto. E quanto mais você tem, mais ele come. Ah, eu sou rico, montei um negócio aqui de 10 milhões de reais. Perfeito. Ele vai comer como um negócio de 10 milhões de reais. E assim vai. Eu gosto de dizer que um negócio... 2 coisas na minha cabeça. Casamento, quando você vai fazer, também lhe humilha. Porque dependendo da quantidade de grana que você tem, você vai querer fazer algo numa proporção maior. E vai ser caro pra todo mundo, dependendo do seu jogo. E outra empresa. Ah, eu tenho dinheiro, vou abrir empresa. Tem mesmo? Porque come como um leão. Você feroz. tem até quanto? 10 dias de empresa? Então tem muita gente que não mede. Eu acho que esse foi o nosso maior erro. Porque se a gente tivesse medido... Porque depois o que aconteceu? Só um resumo também Mas tu percebeu isso, assim,
de cara depois da falência, que Não, era eu falta percebi hoje. hoje em dia que a Agora gente trabalha... conversando. Agora, conversando Não, com não vocês. hoje, né? Claro. Mas, tipo assim, depois que a gente já tava com esse negócio, com a Mandrill dando certo, que a gente começou a estruturar a empresa, estruturar processos comerciais de outras empresas, estruturar indicadores para essas empresas, e aqui dentro, que eu vi, caramba, se eu tivesse feito isso na barbearia lá atrás, uma notícia boa, eu não teria quebrado, e a notícia ruim, eu não teria o que eu tenho hoje. E eu prefiro o que eu tenho hoje. Olha É, aí, que legal. verdade. Eu prefiro o meu modelo de negócio. Hoje eu acredito também que existe isso. Tem modelos de negócio que eles já são falidos. Por exemplo, eu vou falar mesmo. Tem eu tava agora em Fortaleza. É hoje o cancelamento. Ele Ei, vem. Ti, prepara aí o Eu tava em corte. Fortaleza com um grupo de empresários e um cara comentou que ele tem uma empresa de impressora e ele queria saber como ele ia escalar essa empresa de impressora. Vocês querem que eu conte a má notícia ou vocês contam? Tudo tá digitalizando. Ninguém tá imprimindo. Ninguém quase tá nada, imprimindo. querido. Eu tenho impressora aqui, eu não tô falando mal de impressora. Mas a tendência de mercado é a cada dia essa demanda reduzir, ponto. Então, aí ele tem um grave problema no próprio modelo de negócio dele. Que ele pode aproveitar a própria base de cliente dele, que é o que a gente chama de FCC, que é faturamento de cliente da carteira, para ele começar a inaugurar um outro tipo de serviço, um outro tipo de modelo de negócio. O que esses meus clientes, esse mesmo público-alvo que compra minha impressora pode comprar? É a oportunidade que ele tem antes que ele venha quebrar, esse é o poder de antecipação. É o que a gente vê aí da Kodak Perfeito. e outras empresas, né? Que Perfeito. algumas aproveitaram para ter essa visão e outras não. Perfeito. Davi, quando a gente começou a conversa, tu falou que tinha 3 pilares, né? Que era necessidade, oportunidade E propósito. e o propósito. Aí tu falou que tu tinha a necessidade, tu explicou toda a Sim. trajetória e tudo mais. A oportunidade, onde foi? E depois eu quero saber Esse qual é o gatilho da propósito. Tá, oportunidade. legal. Bacana. Isso aí vai render bastante. Bora lá. No que diz respeito à necessidade, quando eu comecei a barbearia era isso. Depois, quando a barbearia tá quebrando, meu amigo Matheus já estava trabalhando com tráfego pago. Ele já me chamava várias vezes, que sabia que eu desenrolava em venda, não sei o que. Ei, cara, eu tô ganhando dinheiro, já fiz 100 mil aqui, porque você fez com esse negócio aí, brincando com ele. Ele cobrava R$300 por cliente. E aí eu olhei assim, aí eu tô quebrando, eu tenho que me segurar em algum lugar. O Matheus chegou e falou, me conta mais sobre isso daí. Ele me contou, tem um cliente amigo que vai saber possivelmente agora. Ele falou, eu falei, cara, eu acho que eu tenho um cara pra oferecer esse teu serviço aí. Quanto cobra? R$300. Não, a gente vai cobrar 1.500 lá. Ele vai saber A gente disso vai cobrar hoje. 1.500 lá, Eu falei, a gente vai lá, a gente vai cobrar 1.500. Aí confia em mim, bora lá. A gente foi lá, dito certo, a gente foi, o cliente fechou. E aí, saiu de lá, 1.500, a gente ia ficar rico, cara. A gente ia ficar rico. 5 contratos que tu fecharia. E nessa época, eu já tava quebrando a barbearia, mas ainda tinha barbearia. Eu não tinha mais o carro, então não dava mais pra rodar de Uber, mas eu ainda dava aula particular e eu tava fazendo estágio no Tribunal de Contas porque eu tava cursando Direito. E aí, a gente bateu 1.500, aí depois veio mais uma indicação, a gente fechou um contrato ali de R$1.000. Eu olhei pra ele e falei, cara... Aí ele já tinha alguns contratos em R$300. Ele tinha 10 contratos de R$3.000 com mais do que de 5 mil e pouco. Falei, cara, se a gente bater 10 mil, tu tem coragem de colocar todos os teus clientes pra dentro e a gente vai virar uma coisa só agora, até o que tu já tinha e o que a gente vai acrescentar? Ele falou sim. E eu falei, e se tu bater esses 10 mil, eu vou pedir pra sair fora aqui do TCE. E o TCE era um salário mínimo, porque se for pro estagiário, 4 horas é bom Muito, bom. era bom. de direito. E aí aconteceu 1 mês e meio, a gente bateu 10 mil. 1 mês e meio, a gente bateu 10 mil de faturamento. Habilidade de vendas, esse menino. é uma Rapaz, coisa louca. Eu não duvido que ele vai sacar a revistinha da avó É, aí, não, não. pouco bem. E aí, R$10.000. A gente bateu, e aí eu cumpri minha palavra, pedi pra sair de lá. E foi quando a gente começou a se dedicar inteiramente pra cá, pro que seria hoje, que é a Mandrill, né? Mas eu me lembro que foram tempos ruins. Eu me lembro que no primeiro julho que a gente enfrentou, do primeiro ano, sei lá, 2020, 2021, Já daqui. por exemplo, chegou no fim do mês, tinha batido 10 mil, reduziu tudo, foi saindo algum cliente, não sabia que cliente sai de empresa, né? Não tinha experiência ainda de novo, mas já tinha uma porradinha que tinha pegado. E eu cheguei com o Matheus, tu consegue tirar, pelo que eu fiz de cálculo aqui, eu acho que 300 e pouco do negócio e eu 300 e poucos reais. É o que a gente consegue tirar. E aí a gente foi passando um cartão pra pagar outro cartão, aí pegava o cartão da minha tia emprestado, passava na maquininha, parcelava pra pegar o dinheiro. ama o fisco. É isso que a gente fazia.
E, cara, aí eu fiz tanto isso que eu fui bloqueado por uma maquininha de cartão, porque eu não podia passar na minha própria maquininha, meu próprio cartão. Então a gente foi pagando literalmente um cartão. Nunca? Foi pagando um cartão com outro cartão. E só que sempre a gente indo pra cima, com muita Uma vontade. pedalada bem dada, né? Essa pedalada é forte. A gente foi indo, eu não sabia, não tinha nem conhecimento. Isso do chama curso de Direito. pedalada. Início de curso de Direito, primeiro semestre. E aí a O gente... importante é sobreviver. E aí a gente foi. E aí a gente foi crescendo. E, cara, respondendo a tua pergunta. E aí, logo no início, a Mandrill foi necessidade. Então, que tivesse a questão de tráfego pago, a gente estava fechando e tudo mais. Depois eu vi uma situação. O que foi a necessidade? Tráfego pago. O que foi uma oportunidade? Audiovisual. Então eu comecei a ver que a gente começava a rodar tráfego pago, mas a gente pensava do famoso criativo. Aí eu via os caras filmando, sei lá o que foi, eu falei, cara, esse cara é muito ruim, mano. Eu não sei fazer isso daí, mas isso aí tá feio. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas eu acho que tá feio isso daí. E aí a gente começou trabalhando, principalmente, a gente começou um trabalho com alguns corretores de imóveis. E aí eu falei pro Matheus, falei, cara, bora pegar um outro cartão emprestado com alguém. Eu acho que eu consigo. E vamos comprar uma câmera. Era uma SL3 na época, R$5.500, R$5.600. Agora tá sendo inspirador pra mim, Davi. Não, eu falei pra ele, eu falei, cara, bora comprar essa câmera. Aí o Matheus é doido. Ele falou, tu disse que tu vai garantir? Vamos, bora comprar, pô, a gente vai pagar esse negócio. Nem que a gente faça serviço só pra pagar a parcela, mas a gente vai fazer isso. A gente foi e comprou a câmera emprestada. Eu tive que pegar 2 cartões emprestados, se eu não me engano, com 2 pessoas distintas, mas conseguiu pagar. Muitas pessoas confiam em vocês. Sim. Confiável, Pedi né? um cartão. Porque sempre eu fui, tipo, eu pulei muitas partes, né? Mas sempre eu já tive que aprender a pedir, porque eu não tinha. E eu sempre honrei. Sempre honrei. Perfeito. Se eu lhe pedir, eu vou lhe honrar. Eu falo, ó, eu sempre coloco uma condição nos acordos. Se eu não morrer e se eu não ficar inválido a título de saúde, o resto você pode contar comigo, que eu vou estar correndo. E graças a Deus, até hoje, nunca a gente ficou devendo ninguém. Dessa forma. Aí aconteceu... Só tomar uma água, tô falando muito. Genial. Mas, aí então, tráfego pago, necessidade, propósito, audiovisual. Perdão, Não, oportunidade. Audiovisual. Comecei a olhar, opa, dá pra fazer um negócio melhor que esses caras aí. Aí eu comprei a câmera. Uma porcaria os primeiros vídeos. Se eu criticava dos caras, os nossos saíram pior ainda. E... cara, Aí você viu que era mais fácil criticar. um lixo. Um lixo. Só que aí eu sempre falei, não. Tem aquela frase que tem aquele negócio na internet, o brilho, né? Falei, esse miserável inventou isso daqui, como é que eu não vou aprender a usar? Então eu não vou aprender, Dante. Aí eu comecei pra lá, quando vi já tava sendo legal, tava ficando diferente. Aí um cliente já começou a indicar outros clientes. Eu falei, opa, negócio interessante. E assim foi a história da câmera, assim foi a história do drone. E aí começou a parte audiovisual. E a gente viu que a parte audiovisual, às vezes, funcionava como o que a gente chama na parte comercial de boi de piranha. Vocês conhecem a expressão? Para quem não conhece, boi de piranha. Imagine a situação que uma pessoa tem um grande gado para atravessar. Sim. Então tem algo a ser feito. Ela pega aquele boi mais magricelo. Aqui tem um rio no meio cheio de piranhas. Ela coloca esse boi, sacrifica ele, todas as piranhas vão em cima dele e ela vai e atravessa o gado. Então, hoje, de maneira mais técnica, é o que a gente entende que dentro de um produto, dentro de uma empresa, né, geralmente tem os produtos de curva A, curva B e curva C. Curva A são os produtos que têm uma maior rotatividade, porém uma menor margem. Produto B, segunda maior rotatividade, menor margem, explicando de maneira muito sucinta. E aí a gente começou a entender, quando eu faço serviço de produção audiovisual, eu consigo cliente de tráfego pago. E vice-versa. Uhum. Então é interessante a gente ter serviços diversificados. E aí, tudo bem. Só que dentro de toda essa trajetória que eu já contei pra vocês, eu gosto de um desafiozinho. A Eu gente gosto de um desafio. Lá vem o sabe. propósito. Aí veio o propósito, a gente sabe. Porque Eu gosto de desafiozinho. você é um cara muito motivado. Não, E inquieto também. Tá dizendo. Mas o que acontece? Eu comecei a ver, eu comecei a olhar, eu pensei assim, eu falei, cara, eu já fiz, apesar de ser novo, eu já fiz muita coisa. Eu já me dediquei muito. Eu falei, cara, e se eu me dedicar mesmo ao empreendedorismo, como um dia eu já desmaiei de estudar? Onde é que eu vou chegar? E aí foi o momento que eu fiquei com essa inquietação dentro do coração, só que sempre eu via a gente começar a atender empresas com a parte de produção audiovisual e com tráfego pago. E eu via a empresa tropeçando.
Eu falei, o que é isso que tá acontecendo? Aí eu ficava olhando, aí eu fiquei olhando até o nosso negócio, às vezes a gente tinha algumas dificuldades. E eu comecei, cara, mas o que traciona hoje? O que eu acredito que é o coração de uma empresa? Comercial. Eu falei, cara, acho que a maior parte das empresas do mercado precisa de ajuda. É comercial. Porque eu acho que toda empresa tem problema. Acho que é uma coisa que tem que ser dita também. Vamos normalizar, tem problema. Desglamorizar. Pô, a gente tem problema pra caramba aqui dentro. Mas o erro pra mim não é você ter problema. É sempre você ter os mesmos problemas. Insistir no erro. Se você já viu aquele problema existente, constrói processo e resolve aquele problema. Perfeito. Ponto. Mas problema sempre vai existir, isso faz parte do jogo. Sim. Assim como uma outra coisa que eu acho que precisa ser normalizada. Se você trabalha com recorrência, seja lá o que for que você trabalhe, perdi um cliente. Faz parte. Isso é o que a gente chama de churn. Então, saída de cliente. Isso tem que ser previsionado dentro do seu cliente, do seu negócio. Significa que você vai atender os clientes de qualquer jeito? Não, você vai lutar por eles para entregar o melhor atendimento possível. Sim. Um dos valores da nossa empresa é o compromisso com o sucesso do nosso cliente. A gente vai agradar a todos? Não. Inclusive, se você está assistindo esse podcast e a gente não lhe agradou, me desculpe. Mas faz parte. Você virou estatística na brincadeira. Você entrou a parte de... Você foi um churn da nossa empresa, muitas vezes previsionado. Brincadeiras à parte. Mas isso faz parte. Não tem como a gente agradar a todos. Nós vamos falhar como empresa com os nossos clientes? Às vezes vamos falhar. Só que eu sou muito mais... E eu acho que isso já resolve muito resolve muito gargalo de expectativa. Por exemplo, a gente desenvolve um trabalho com a Amanda. Eu vou acreditar que a Amanda vai ser 100% o tempo todo? Não. Isso já resolve muita coisa. Isso significa que a Amanda é boa? Não. Significa que ela é humana. Então, que pode ter falhas. E uma empresa, ela é feita por pessoas humanas. Então, um momento, ela pode falhar. Tem empresas que falham muito mais do que outras. Agora, é aquela questão do direito. Existe a negligência, por exemplo. Existem essas questões. Sim. Existe uma irresponsabilidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que lutaram para fazer dar certo, mas que por algum motivo não deu certo. E as pessoas... E tudo bem. Então, só... A questão aí começou a surgir o propósito. Hoje eu sou um pouco inconformado com empresas sem lucratividade. Eu sou inconformado com isso. Então, teu propósito é a isso. lucratividade. Isso. O meu propósito é fazer as empresas virarem lucrativas. Bom, aqui tu trabalha com a cultura de resultado, né? Sim. E é uma cultura que eu até comentei com a Ellen que, assim, a gente desenvolve muito código de conduta para outras empresas. Perfeito. E tal. A gente faz compliance. E aí eu até comentei com ela, assim, que quando a gente estava desenvolvendo para uma outra empresa para que a gente trabalhe juntas, como a gente ia apresentar, eu até falei para ela, assim, que eu achava a cultura do resultado cruel. Que ela é pesada. Sim. Ela é voraz. Ela é dura. Você tem que sustentar. Sim, ela é dura. Tem que sustentar. Muito dura. E tu tem que sustentar ela de forma clara. Sim. Porque todo mundo tem que saber Perfeito. exatamente como Perfeito. ela funciona. Perfeito. Né? Perfeito. É muito duro. É muito duro. Então, por exemplo, hoje aqui, no Mestre Force, até o Thiago tá aqui, tá operando nosso podcast, sabe disso, todos sabem disso. A gente tá todo o tempo. E por isso que eu falei, até aqui, por exemplo, a gente faz 4 tipos de reuniões mensais pra gente conseguir sempre estar com uma cultura de resultado. Alinhada, né? Alinhada. Todo mundo tem que estar alinhado. Isso, 4 reuniões que eu falo, 4 tipos de reunião, não são 4 reuniões. Todo dia a gente tem reunião. Todo dia. A gente tem reunião diária aqui. Que é basicamente o início do dia que a gente faz a distribuição. Se for operacional, reunião operacional, a gente faz a distribuição de funções. Se for comercial, a gente faz a análise do comercial, do que a gente pode melhorar, se as coisas estão indo conforme o previsto. Todo dia. Porque a gente acredita que a meta no fim do mês ela é batida no dia a dia. Sim. Depois a gente tem reuniões semanais, que são reuniões de mentoria. Então, o que são essas reuniões de mentoria? Por exemplo, é entregável isso daí, é entregável. Então, reuniões de mentoria. Falar de agência mesmo. Se você tem agência, assista que vai ajudar você. Então, tráfego pago, por exemplo. A ideia é reunir semanalmente, por exemplo, sexta-feira, vou colocar para ficar mais fácil, mais claro. Sexta-feira, reunir. Na reunião, coloco o nome de todos os clientes. Cara, o que a gente pode melhorar? Quais são os gargalos de cada um desses clientes aqui? E vai discutindo. Cliente a cliente, semanalmente. Tem reunião quinzenal. O Thiago não deixa mentir que está operando, que é reunião de feedback. Na reunião de feedback, faça 4 perguntas. Como estão as coisas no seu setor? Como estão as coisas para você dentro da empresa? Deixa a pessoa falar. Segunda pergunta, o que você está vendo que eu não estou vendo?
Então, às vezes o operacional tá vendo coisas que quem tá em cima, tático, estratégico, apesar de que é outra coisa que eu discordo, tá? Não, o cara vende a ideia, não, pra sempre você ficar no estratégico, pra mim é coisa de quem tá crescendo pouco ou coisa de quem parou de Não, mas aí tu pode crescer fazer com o tempo. a gestão bottom-up. Não, perfeito. Mas, tipo assim, eu acredito que essa ideia que algumas pessoas vendem, eu falando de uma perspectiva muito particular, de que existe a possibilidade de um dono estar sempre no estratégico, Ah, tá. De não entrar pro operacional. não entrar para operacional e tático, nem que seja eventualmente, eu não acredito no dia a dia. Eu não acredito. Eu acho que sempre o cara, em determinada medida, ele vai acabar entrando para um tático, no mínimo, dependendo do tamanho da companhia. Ele vai entrar. Exemplo disso prático, o dono do Google entrevistou pessoalmente 2.500 pessoas. Então, tá falando do Google. Uhum. Tá falando do Google. Então, que é, para mim, uma das partes imprescindíveis também de uma empresa com uma cultura forte, já começa no processo de contratação. Mas, às vezes, perdão. Pode falar. Não, pode falar. Então, hoje a gente tem a reunião diária de cobrança, a gente tem a reunião semanal, que é de mentoria, reunião quinzenal de feedback, a gente tem a reunião semanal de reconhecimento, que é uma coisa que eu aprendi recentemente que ficou muito forte em mim. Os colaboradores dentro de uma empresa, e eles querem isso, eles só entendem 3 linguagens, de maneira muito prática. 3, eu não estou diminuindo o nível de consciência, só para simplificar. Perfeito. Sim. Dinheiro, reconhecimento e crescimento. Sim. Se a sua empresa não está crescendo, dificilmente você vai conseguir reter bons profissionais. Você precisa reconhecer as coisas boas. Então, se teve coisa com o intuito de você ratificar aquele comportamento bom, aquele comportamento que você quer que se perpetue A ali dentro. contribuição dele dentro do crescimento, né? E não tem. Ah, não, pessoal, vamos pra cima, como eu vi, não vou citar nome, porque aí eu vou ser processado. Mas eu vi uma empresa aqui em Belém grande. Ah, vamos bater 15 milhões de reais de faturamento e no fim do ano, eles vão se identificar, não vou falar o nome dele, mas deu tampico pros colaboradores. Brincadeira, pô, brincadeira. Dinheiro, é dinheiro na mesa. Eu tô falando que é pro dono pegar todo o dinheiro dele e distribuir pra todo mundo? Não tô falando isso. E eu vou até ser mais claro. Empresa serve pra deixar dono rico e ponto. É isso. E enriquecer todo mundo que tá ali dentro da estrutura. Mas em primeiro lugar é quem tá assumindo mais o risco e ponto. Uhum. Só que chegar vamos no fim... normalizar isso esse também. ponto. E vamos agora vai chegar no fim do mês. Tu faturar... Fim do mês, você faturou 15 milhões de reais e vai dar um tampico pro teu colaborador? Pelo amor de Deus. Se ele realmente for bom, eu espero que ele venha trabalhar pra mim. E ter condições de pagar ele, porque o cara bom é mais caro e assim vai. Sim, o Lázaro fala alguma coisa nesse sentido, né? Se você quer comer filé, pague por filé. Perfeito. Entendeu? É Não adianta. verdade. E assim, independentemente do que o porquê de cada um levantar, apagou a luz, todo mundo precisa de dinheiro, Perfeito. né? Então, o colaborador vendo esse crescimento, vendo que ele faz parte do crescimento pelo reconhecimento, mas também levando uma parte, Corta pro RH colocando o bombom. bom com um grampozinho na mesa do colaborador. Meu Deus. É o que o RH pode fazer. Amiga, melhor não. RH, por favor. Não, o que aconteceu? Melhore. Ó, por exemplo, aqui. Melhor. Aqui, a gente tem sem falhas na nossa gestão, mas a gente está o tempo todo medindo para melhorar. Então, eu acredito que esse é um dos principais diferenciais de uma empresa que tem cultura de resultado. Então, está medindo e aprimorando, medindo e aprimorando, medindo e aprimorando. Ninguém vai ser 100%. Se a sua empresa é 100%, você está mentindo, porque senão eu nem conheço você. Porque você teria que ser o dono da maior empresa do mundo, né? Você é tudo 100% aí. Olha, eu trabalho para grandes empresas há 12 anos. Já trabalhei, tipo, inúmeras. Camargo, Correia, Vale, enfim. E eu vou dizer, toda e qualquer empresa tem o seu calcanhar de Aquiles. Não É existe natural. ser 100% lua de mel para sempre. Sim. Não tem. Não. Um vai ter problema no operacional com o pessoal, outro vai ter problema com, sei lá, fiscal, outro vai ter problema. Todo mundo vai ter problema. Agora, uma coisa que eu não concordo é viver apagando incêndio. É isso, perfeito. Aí eu não Perfeito. concordo. Isso é falta de processo. Aí é falta de processo, entendeu? Então, Começar com grandes incêndios é normal, Sim. mas se adaptar a eles é complicado. E esse é um problema, né? Porque o ser humano ele tem essa adaptabilidade às coisas. Então, às vezes, ele acha que aquilo dali é normal. Mas eu também acho... Depende, eu colocaria um acréscimo, assim. Eu acho que tem empresas que... Porque, por exemplo, um problema que a gente tá passando a ter, falando de maneira muito real, é o crescimento acelerado. O crescimento acelerado, ele é um problema. Por que tu dizes isso? A título de cultura e a título de processo. Então, por exemplo, às vezes você tem uma equipe para recepcionar, por exemplo, você ter 100 clientes. Se você está crescendo numa proporção, por exemplo,
de 10% por mês de clientes, você está tendo 10 clientes a mais por mês, 10 clientes a mais por mês, 10 clientes a mais por mês, é muito difícil. E uma empresa vive de problema. Por quê? Entrou. Aí aquela empresa ali já tá todo mundo colocar alinhado, atitude de cultura ali, não 100%, mas uns 90%. Aí entrou mais cliente, entrou mais gente, se entrou mais gente, cultura tem que ser desenvolvida de novo. Aí volta um ciclo. Eu acho que talvez tu tenhas que projetar processos escaláveis. Talvez esteja aí. E é uma coisa que talvez tu possa pensar. Mas eu entendi o que ele quer falar. Nem sempre sempre novo. vai ser processo. Não, tem processo, mas às vezes o crescimento ele vai impactar em outras coisas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que ele chegue numa capacidade operacional máxima e ele precise de mais gente. Quando ele precisa de mais gente, ele precisa de mais estrutura. Então precisa de um lugar maior, mais computador, mais câmera, enfim. Mas eu entendi o que você falou. Por exemplo, vou te falar de maneira prática. Aqui a gente sabe que a cada 6 clientes que entram em gestão de tráfego, eu tenho que colocar um gestor novo. Isso é o papel. Sim. Isso é processo. Sim. Tá no Só teu que pop o processo de contratação, só que aí, por exemplo, eu abri um processo de contratação. A gente roda, inclusive, tráfego pago para isso. Base de currículos Eu grandes. cheguei a ver. Será que o meu algoritmo tá achando que eu quero trabalhar com isso? Não saiu pra mim. É não. tudo culpa do fora do script. Mas eu não recebi essa Ó, informação. Eu recebi. A gente tá rodando 3. A gente tá rodando processo seletivo para gestor de tráfego. A gente tá rodando processo Aceitando seletivo. currículo meu, porque chegou Processo pra mim. seletivo para vendedor. Processo seletivo. Acho que são esses 2. A gente tava rodando para editor, mas a gente já contratou. É possivelmente. É culpa do agora. cliente. Tem um cliente que eu pesquiso sobre agência, não sei o quê. Entendi. É isso. Então, a gente. Lembrei. Aí, beleza, isso tá escrito isso é escalável, é um processo, de certa forma, que a gente já sabe que vai existir esse gargalo. Só que, vamos supor, eu entrevistei 50 pessoas de maneira prática. Não acreditei que nenhuma se enquadrou ao perfil. E aí, eu vou parar de recepcionar cliente? Então, tem coisas que, na prática, fogem um pouco do processo. Apesar de a gente previsionar a escala. Então, foge, não tem como. Não tem como. Não tem como ter uma previsibilidade em 100%. A gente previsiona no papel, só que às vezes a prática, a gente tá com entrevista, tá fazendo entrevista, mas é muito... Acaba, às vezes, sendo distoante, porque, por exemplo, para mim, um dos partes mais importantes hoje de uma empresa é o processo de contratação. Então, eu acredito que a gente deve demorar para contratar e demitir rápido. Eu concordo contigo. Então, às vezes eu não posso ser mesmo. Não, porque chegou os 6 clientes, eu tenho que chamar um cara. Às vezes não é assim. Aí tu vai sobrecarregar alguém. Um cara vai ficar sobrecarregado. Talvez ele não entregue e aí, tão isso, aí já começa a surgir uns perfeito. gargalinhos. Aí depois a gente corrigiu de novo. Ponto. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já mapeou os teus stakeholders e tu usa esse mapeamento a teu favor? Como assim? Deixa mais Por claro. exemplo, você tem processos, você sabe como sua empresa funciona e quais Sim. são as etapas e o Sim. que cada um faz. E são muitos setores. Sim. Porque Tem 3 frentes de vale trabalho, né? dizer que eles são meu cliente, eles são meus clientes. Então, assim, você pega, por exemplo, aí tem o Ti aqui, que gosta de fazer alguma coisa, que tem uma pegada mais criativa, aí tu mapeou, não, o Thiago é bom nisso, ele dá vazão, muita boa vazão nessa determinada atividade, não, vou colocar ele aqui. Pra tirar o de melhor que cada um tem. Tem, no caso. porque Perfeito. quando tu faz o mapeamento do Perfeito, entendi a tua stakeholder, pergunta. tu consegue fazer com que aquela pessoa produza mais e que ela entregue mais. Perfeito. Aí é um ponto, né? Eu entendi a tua pergunta. Tem uma ferramenta que a gente utiliza que acho que não vou conseguir. Enfim, vou tentar ilustrar, né? Mas a gente faz uma avaliação aqui dentro de colaborador através de basicamente é um plano cartesiano, né? Eixo Y e eixo X. Sim. No eixo X a gente mede comportamento, no eixo Y a gente mede resultado. Aí o resultado vai ser medido dependendo área por área. Venda é muito simples explicar isso. Como é que a gente mede comportamento? A gente tem os valores da empresa e a gente avalia essa pessoa a partir dos valores. Quanto ela está alinhada com relação aos nossos valores. Com relação ao dia a dia. Então, acabar ao fim, vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, o Thiago, que a gente está falando. Então, Thiago, você... Hoje o Thiago tá Não, aqui mas igual o Judas. Thiago, você está se autodesenvolvendo? Aí vamos supor, autodesenvolvimento e alta performance é um dos valores da nossa empresa. Sim. Não, acredito que tá, Thiago. Assim, assado e cozido. Vou falar só coisas boas aqui do Thiago. Uhum. Então, integridade. Thiago, você tá sendo íntegro? Thiago, cara, você tá sendo íntegro. Que é um outro valor nosso. Você se imagina, a gente consegue te ver no crescimento da empresa. Outro valor nosso.
Thiago, você consegue a gente tem visto que você tem sido humilde, você tem recepcionado bem as coisas que a gente tem falado pra você, esse é um outro valor nosso. Eu não vou falar todos os meus valores aqui. Mas hoje a gente tem 6 valores aqui e a gente vai mapeando, ticando. Pessoa a pessoa. Thiago, não, esse valor tá ok, esse valor tá ok. São 6 valores que no caso a gente tem. Se a pessoa tiver 4 desalinhados, a gente já sabe que ela tá com déficit de comportamento aqui dentro da nossa instituição e a gente começa a desenvolver um plano de desenvolvimento para essa pessoa consertar isso. Tá? Poxa, essa questão desse isso é comportamento. Legal. A título de resultado depende da área. Isso é uma análise qualitativa, Isso, né? perfeito. Aí a gente analisa o resultado. Bora supor aqui, eu não vou entrar tanto no método, mas a pessoa está com resultado alto, dependendo da área que ela está, e está 100% alinhada com relação ao comportamento da empresa e nossos valores. Essa pessoa, imaginem agora eixos Y e X, imaginem um quadrante dentro desse eixo. Aqui na ponta, aquelas pessoas que têm um alto resultado e um alto comportamento, elas têm que ser promovidas dentro da sua instituição. Legal. As pessoas que têm um baixo comportamento e um baixo resultado, elas têm que ser demitidas. As pessoas que têm um alto resultado, mas um baixo comportamento, isso tende a acontecer muitas vezes em equipe de venda. Então, o cara vende muito, mas ele faz o que quer dentro da empresa. Ele chega ao horário que ele quer, ele faz o que ele quer. Esse é motivo de atenção. Porque essa pessoa, a gente tem que olhar ela porque ela pode virar vou colocar aqui, enfim, cancelamento vênia. Ela pode virar um câncer dentro da operação. Mas foi a palavra que me veio. Ela tem um resultado muito alto e um comportamento muito baixo, ela vira um câncer. Ela tem que ser alinhada, porque ou ela vai descer para ser demitida, ou ela vai pro lado e ela vai ser promovida, porque ela já tem um resultado alto. Sim. E a pessoa, respondendo, porque isso tem a ver com o que tá falando? A pessoa que tem um resultado baixo e um comportamento alto, essa pessoa ou ela tem que ser treinada para que ela passe a gerar mais resultado, ou ela tem que ser remanejada de setor. Perfeito. Porque aquele resultado que você espera não é o que ela pode te entregar, mas ela pode te entregar em outro Só que às setor. vezes a gente troca uma vez. Troca uma segunda vez. Não dá pra... Não tem, entendeu? Então, essa parte que é muito bonitinho que eu tô falando, mas falando de vida real. Davi, depois de quantas vezes que eu remanejar... Cara, isso vai depender de modelo de negócio. Tem gente que não quer remanejar uma, tem gente que remaneja duas. Aí tem gente que... Eu gosto da tua visão de gestão. Prática. Eu acho assim, prática. Eu sempre falo que a cultura de resultados é pesada e tal, mas eu sei que tu tem muita propriedade para lidar com ela. Então, eu acho muito bacana. A gente fala o que vive o que fala. E não é um rolo compressor, né? Apesar de ser uma cultura de resultado, é uma cultura que também considera o ser humano. Eu acredito que demitir uma pessoa... Eu já ia te fazer essa pergunta. Eu acredito que demitir uma pessoa de surpresa é errado, via de regra. A não ser, claro, que a pessoa tenha uma falta muito grave dentro do negócio. Mas eu acredito. Eu acredito que a pessoa que vai ser desligada ou que chega a ser desligada, ela já tem que ter pelo menos noção, quando vai chegar para ela ser demitida, de quais são as falhas dela. Tudo é um feedback. Ponto. É porque se você... para mim, sempre, diante de qualquer problema que surge na empresa, de acordo com o livro do Paul Stolze, ele fala sobre a diversidade. Ele trabalha um conceito de QA. Assim como tem o QI, que é coeficiente de inteligência, ele desenvolve um conceito chamado QA, que é o coeficiente de adversidade. Ele acredita que o que faz empreendedores terem resultado não é a capacidade de inteligência que eles têm. Quanto de QI eles têm, mas o quanto de capacidade que eles têm de reagir positivamente diante de uma adversidade. Então, ele desenvolve todo um estudo desse, muito bacana. Adaptabilidade. Isso. Então, tu espera isso das pessoas. Sempre que surge um problema, porque eu estou citando Postoso, eles desenvolvem outro conceito, vários conceitos, o livro é bom. Ele desenvolve um conceito que sempre que a gente tem um problema tem 3 terços de responsabilidade na empresa. 3 terços? 3 terços. 1 terço, por exemplo. Se caso o funcionário é demitido, o gestor tem culpa? Tem. Quem contratou? Ele deu feedback? Ele deu capacidade desse cara de se desenvolver? Ponto. O colaborador em si tem culpa? Tem. Porque ele não correu atrás? Ele não viu que ele não estava conseguindo gerar resultado? Um exemplo só aqui, eu estou fazendo tudo no improviso, às vezes ele também não fala, não pede socorro, né? Perfeito. Então tem o texto dele. E o outro texto, às vezes, é o contexto. Então, às vezes, o contexto do dia a dia, outros processos na empresa impediram que o dono tivesse uma comunicação mais assertiva e tudo mais. O que eu vejo hoje, estando dentro de muitas empresas, é o seguinte: é a pessoa fazendo de 1 terço o total. Então, às vezes, eu vejo muito empreendedor que, porque subiu fulano, ciclano na política, agora vai acabar todas as empresas. Meu irmão, fecha tua empresa, então. Porque tem 2 terços. Tem 1 terço seu,
como gestor da empresa, o que eu vou fazer diante disso? E 1/3 dos outros, fornecedores, seja lá o que for. Tem 2/3 que não dependem do contexto, não dependem necessariamente do governo. Tem muita gente que já tá me odiando só falando nisso, porque tem gente que, não, porque o governo tal. Cara, eu sei, eu tenho minhas preferências também com relação ao governo, e o meu ponto nem é entrar nesse. Mas não é só isso. Às vezes você tá reclamando do governo, mas os processos da tua empresa são uma porcaria. A cultura da tua empresa é uma porcaria. O teu produto é uma porcaria. A tua gestão é um lixo. Então, às vezes tem 2/3. Aí o cara quer ficar culpando 1/3. Esse é um contexto. Ou outro, que o cara não culpa o contexto, mas ele culpa só os funcionários. Não, todo funcionário é ruim, todo funcionário é preguiçoso. Isso é uma coisa que a gente já teve, né? Com relação à geração Z. Porque tudo é geração Z. Pode ser que tenha problema, mas isso é 1/3, meu irmão. Então o cara fica culpando, não, todo mundo é ruim, o contexto dele é excelente e a empresa, a gestão dele é perfeita. E tem muito, parece que é até mais. Hoje, pelo menos a empresa que eu tenho contato, a oportunidade sim, de conversar bastante, eu vejo também muitos donos se culpando demais. Então, poxa, mas eu não vou demitir fulano porque eu não dei a possibilidade do fulano se desenvolver. A gente já foi muito assim. A Amanda sabe. Sim. Então, eu tô falando de vida real, algo que a gente vive. E o cara começa a se culpar muito. Então, não, eu até falei pra Davi, você não quer me contratar pra eu trabalhar lá na Mandril contigo, então, porque tem muito coração. Foi, quando a gente começou, principalmente serviço, foi muito mim, sim. Já aparece o tráfego pago. E já teve muita mudança. Já. Então, por exemplo, e o dono acaba se culpando demais. Poxa, mas eu não dei a possibilidade de fulano se autodesenvolver. Por exemplo, vou citar um caso, claro, não vou citar o nome da empresa, mas e não é só uma. Já teve mais de oportunidade de mais de uma empresa que eu conversei, que tem funcionário roubando, o dono sabe que o funcionário tá roubando ele, e, mas eu acho que ele tenta construir um contexto para justificar que o funcionário tá roubando ele. Não existe. Ele tá ali roubando porque ele é mau caráter. Não tem outra explicação para quem rouba alguém. Ele é um criminoso, ponto. Então, é muito interessante sempre avaliar esses 3/3 de responsabilidade e não hipervalorizar algum. Então, por exemplo, não vou demitir porque eu não dei oportunidade, sei lá o que for. Aí, pra demissão, pra te deixar mais um ensinamento aqui, geralmente o que a gente faz de pergunta? Eu contrataria essa pessoa com a mesma alegria de que quando eu contratei pela primeira vez? Uma boa pergunta. Aí, às vezes, geralmente, que eu faço, às vezes, pra algumas pessoas que prestam consultoria, cara, não. O valor que você tá pagando pra essa pessoa hoje, dentro da sua empresa, você acha que ela receberia o mesmo em outro lugar? Às vezes, a resposta também é não. Tem uma terceira que eu não lembro agora. Isso é o ao vivo. Olha, eu sei que tu é dono do negócio, mas a gente não pode fazer 2 horas de podcast. Fique à vontade pra vocês me perguntar. Talvez não teria outra oportunidade. Fique à vontade. Estou no horário de vocês aí. Tô usando de carteirada aqui dentro. Eu sempre gosto de vir gravar aqui e ter oportunidade de encontrar o Davi, porque ele é uma pessoa que ele tem conteúdo sempre embasado, seja em leitura, seja em experiência. E eu gosto dados. De conversa. E foi o direito que me estragou nisso. Mas tu acha? Foi. É porque ele é... Quando eu entrei no direito, eu me lembro que tinha uma professora lá, não sei se vou falar o nome dela, mas tinha uma professora... Se for falar bem, é ok. Se for falar Não, mal... fala bem. Então fala, dá Foi tchau pra ela. Ana Cláudia Pinho. Ana Cláudia foi minha professora. Eu fui estagiária dela. Pois Ana Cláudia foi minha professora. E fala muito de ferraioli, garantia, enfim. Mas aí tava lá, Ana Cláudia. E Ana Cláudia falou uma vez uma coisa na sala que me marcou muito. Ela falou, olha, se você for levantar a mão pra perguntar alguma coisa, basicamente foi isso. Me perdoe, Ana, se você estiver vendo isso aqui. Mas foi o que eu lembro. Ela falou, mas basicamente, se você for levantar a mão pra questionar, falar alguma coisa, fale com base em algo, senão é conversa de mesa de bar. Ela já me falou isso. Quando ela falou isso na sala de aula, isso me impactou profundamente. E aí eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não quero falar as coisas sem fundamento. Então, e hoje isso guia muito minha vida, que eu fico muito receoso. Por exemplo, a minha esposa, né, ela é formada em Direito, ela é advogada, ela é acadêmica, né, mestranda em Direito Constitucional. Então, às vezes, eu até com ela eu já me policiei, porque às vezes a gente tende a falar muito de coisas que a gente não sabe. Então, ela começa a falar de Direito Constitucional lá, ela já ganhou muito prêmio, muita coisa. Aí, às vezes, o que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo opinar. Aí eu vou ser muito sério pra vocês agora, fazer uma autocrítica. O que eu tenho pra acrescentar? Que isso não é nada. Eu fiz direito, mas o conhecimento que ela tem com relação a isso é infinitamente superior ao meu. Então, isso foi reverberando em outras áreas da minha vida. Então, por exemplo, às vezes eu tava falando alguma coisa, eu não tenho que comentar. E eu acho que esse é um problema, que é que eu vou colocar uma polêmica. Plante ela aí. Que tem muita gente
falando do que não vive, do que não sabe. E esse é um problema. Mas tem uma... Tem gente, inclusive, vivendo de fazer isso. É verdade, é verdade. Não, mas é verdade. isso tem nome, gente. Demagogia. Não, Krug. Você é mais culta. Alguma coisa... Ela sempre tem um nome científico pro negócio. Não tem nome. Não, eu não duvido que tenha, sempre tem. Gente, não vou lembrar agora. Mas será? assim, é isso que eu acho interessante, porque não necessariamente você vai ter embasamento científico para tudo. Sim. Mas quando você tem um embasamento vivencial, isso te traz uma autoridade. E eu sempre gosto de te ouvir falar, porque o que eu acho do Davi, assim, a minha percepção das vezes que nós nos encontramos. Péssima pessoa. Brincadeira. É isso aqui, ó. Como é o nome? Fiquei curiosa, que eu não tô lendo. Não sei, é uma palavra difícil. É Dunning-Kruger. Ixi, Maria. É o viés cognitivo que leva a pessoa a superestimar suas habilidades, mesmo quando tem pouco conhecimento sobre um assunto. Superestimar. Ih, tá cheio de Entendeu? isso aí. Isso é um Eu fico fenômeno. muito chateado. Esse é um fenômeno que é É um conhecido fenômeno como mundial, esse. ignorante. Eu fico Confiante. Eu fico Ignorante e confiante. muito chateado. E isso, Agora fala a tua percepção. Não, isso irrita. E isso que é legal, assim, porque a minha percepção do Davi é que é um cara muito aplicado, eu nem conhecia a tua história, né? É um cara muito aplicado, e mais cedo você tava falando assim, pode ter gente, posso não ter chegado lá, mas tem gente que, sei lá, e despreza, não sei o quê. Eu acho que sonhar é o primeiro passo. E eu vejo em você um cara extremamente sonhador, mas não fica no mundo dos sonhos. Vai embasar, vai atrás, corre atrás e faz e executa. E, pô, fiz M aqui, caquinha aqui. Sim. Mas eu vou consertar dali. Esse é o negócio que tá Perfeito. faltando no mercado. Empreendedorismo da vida real, né? Entendeu? Não é tipo, eu sou... Quando você tava falando assim, eu sou um cara que tem... Posso falar? Pode. Deixa ele falar. Porque ele falando O é cara bom. da empresa de consultoria. É verdade. O cara que é a empresa de consultoria, ele é sozinho, tem uma secretária no máximo, mas tá ali ensinando ele grandes tá fazendo um corporações, evento pra todo mundo e tudo mais. entendeu? Ele se veste bem e tal. Fala bacana. bem também. É bacana, ele fala bem. Só que essa questão que a gente tá conversando nos bastidores, pra quem não sabe, está expondo pra todo mundo, que eu fico meio chateado no geral, assim, eu acho. Então, eu acho que essa indignação nem começou na consultoria, porque não foi... Foi uma questão de propósito depois eu começar a me envolver com isso. A consultoria perfeita não é também, não é, mas pelo menos a gente vive que fala. Então, antes de aplicar muitas coisas nas empresas, a gente aplica pra gente. Isso é fenomenal. Porque eu já sei, às vezes, onde tem o problema na teoria que o cara escreveu lá nos Estados Unidos, seja lá onde for, e como é que essa teoria se aplica aqui. Porque muitas vezes tem que fazer adaptação. São contextos diferentes. Só que essa minha indignação, ela começou um pouco mais embaixo. Ela começou, sendo polêmica, ela começou com o marketing mesmo. Então eu via muita gente, para serviço, nada contra, mas nada a favor. Mas nada a favor, brincadeira. Mas a minha indignação começou com o serviço de alguns, eu vou colocar assim, de alguns social medias. Então o cara falando, não, eu vou produzir conteúdo aqui pro Instagram, aí eu vou fazer 10 postzinhos por mês aqui pra essa pessoa, eu vou cobrar R$1.500, vou cobrar R$2.000, e é isso. Aí faz uma reunião de briefingzinho, faz não sei o quê. Pra mim, assim, eu visualizo que ou o cara não... Alguns eu coloco. Que eu vendo o trabalho de alguns, eu visualizo que ou o cara não tem conhecimento realmente pra ele estar fazendo o que ele está fazendo, ou ele só tá pensando em ganhar dinheiro do cliente dele. Pra mim, os dois são burrice. Por quê? No segundo, que é só pensar em ganhar dinheiro do cliente, isso tem tempo. Pra mim, vigarismo tem tempo. Então, você vai conhecendo um, vai queimando o outro. Não sei o que. Eu não tô falando do que a gente falou, que você vai perder cliente. Não, eu tô falando de você prestar um serviço ruim pra pessoas sabendo que o seu serviço é ruim, serviço que nem você acredita. Ou gente que ensina coisa que não faz. Eu vi muito isso. O cara ensinando curso. Não, você vai produzir conteúdo assim, assado e cozido, sei lá o que for. Você usa pra você? Deu certo pra você? Eu acho que é uma investigação que as pessoas têm que fazer. Sim. Então, eu tô numa palestra aqui, não sei o quê. Porque a gente tem um pressuposto, geralmente quem tá com o microfone na mão tem autoridade, não necessariamente. Então a pessoa tá falando ali pra todo mundo, olha, produz o conteúdo assim, assado e cozido. Não sei o quê, cara... Mas Essa risada dele foi ótima. Você já fez? Não fez. Então é um Esse problema. bolo aí que tu tá dando a receita. Eita. Prestou, tu comeu? Então é isso aí. Eu vejo muito conteúdo digital que às vezes eu vejo que é um desconhecimento para muitas áreas, então advogados, enfim. Aí o cara tem desconhecimento
O que falar pra ele, ele vai aceitar. E aí é isso. Mas muitas vezes é perguntar, você já teve algum cliente? E eu acho que, como é que vence isso? Honestidade. Você já teve algum cliente que deu resultado? E aí a pessoa fala, não deu. Então, perfeito. Eu tô aconselhando as pessoas a não comprarem? Não. Um dia nós fomos essas pessoas que a gente não tinha cliente. Pelo contrário, dê oportunidades para pessoas. Porque você pode estar comprando uma mão de obra barata no momento que você está dando oportunidade de alguém genial. Sim. Mas depende, né, Davi? Só que depende. Porque se a pessoa chega dizendo assim, eu sou o... Aí pra mim, sabe, o o do cara tem que se Cupuaçu, lascar. eu sou o Pra mim, o cara... cara tem que se ferrar. Esse é o Seja ponto. humilde, O cara eu tô chega, começando, eu tô me dá uma começando, oportunidade. eu tenho muita vontade, eu vou fazer acontecer pra ti, eu tenho essa e essa teoria aqui que eu estudei, que eu fiz, e eu quero fazer acontecer pra ti. Pra mim, o cara fez isso. Se você é profissional liberal, se for, dê uma oportunidade. Você pode estar pagando uma mão de obra muito barata por um serviço de excelência no sentido de que essa pessoa vai se dedicar muito a você. Agora o cara chegou como um rei, cobre como um rei. Cobre como um rei. Chegou Sim. falando que era o rei da parada toda? Então tá, então vamos Sim. cobrar como rei. Qual é o resultado que você tem? Me mostra o resultado que você já Como tem. é que é? Então é isso. Então, porque hoje tem gente cobrando muito caro para gerar pouco resultado. E para mim, para empreendedor, como conversei até com umas pessoas agora de manhã que me procuraram para patrocinar uma questão de um evento, falei, cara, minha questão não é quanto é, dá ROI. Ponto. Dá retorno sobre investimento. Tu já tá nesse nível? Ponto. As pessoas já estão te convidando para patrocínio. Não. Não tem nem do sorvete da Caíra. Façam isso não, senão daqui a pouco estão batendo. Aí ele vem, dá ROI. Dá ROI. Mas é isso. Se dá ROI, dá ROI. Aí eu vejo se eu posso pagar. Então, cara, mas é uma matemática simples. Eu acho que essa é a linguajar que falta. Então, por exemplo, fala assim, ó, me dá aqui, eu vou citar um valor fictício. Bora pensar alto. Ó, me dá R$1 milhão que eu vou te devolver em tanto tempo 2 milhões. Se você tem, é um dinheiro que não tá fazendo falta pra você, pra mim é uma matemática muito simples. Muito simples. Só que tem que tomar cuidado, porque assim, muita gente cai em pirâmide, muita gente cai em coisas erradas. Então você tem que investigar bem hoje, ainda agora. A gente tem uma cultura de fechamento de contratos direto. Quem acompanha a gente no Instagram, se não acompanha, Davi, D-A-V-Y, Batista 30, tá? Não pedi autorização, mas tô sem vergonha. Davi Batista 30. Bota aí, Thiago, o arroba dele É embaixo. verdade, é Davi Batista 30. Amanhã eu tô cobrando desconto. Davi Batista 30. E, cara, a gente, por exemplo, a gente tava fechando um contrato há pouco que um cliente fez uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou, ó, pra mim tá fechado com vocês esse contrato, só que eu vou pedir pro meu advogado fazer uma pesquisa da empresa de vocês pra revisar o contrato de vocês. Ele fez um... Ele fez compliance. Ele É um fez compliance. isso? É. Parabéns. Você que fez isso está de parabéns. E eu porque a gostei. empresa- mas é porque a empresa dele tem um compliance muito forte. Legal, e eu gostei. Não, porque e tem que ser assim. É. Tem E quem que não ter deve, não teme. tem que buscar junto aos fornecedores e entender a conformidade desses fornecedores que vão te prestar um serviço. Sim. Quem não deve, não teme. Eu falei pra ele, se É. você quiser, aqui a gente já tem um negócio. Para alguns produtos nossos de high ticket mais altos, né? Então, às vezes eu sei que demanda uma construção maior de confiança. Então, a gente tem uma lista com alguns clientes nossos que se disponibilizaram, colocaram os números deles à disposição, que se a pessoa tiver dúvidas, a gente entrega resultado, disponibiliza, ela liga aleatoriamente para quem ela quiser ligar e pergunta para os nossos clientes, que são pessoas selecionadas que têm um determinado renome, não tem por que mentir. Sim. Tem pessoas lá que têm faturamento de 10 milhões, 12 milhões, Uhum. que o cara não tem por que mentir para vender a minha imagem. Não, ele vai falar, olha, as minhas entregam o resultado e acabou. E assim a gente fecha o resultado. E o trabalho de vocês é meio que uma mineração, né? Vocês vão minerando a forma Como por exemplo, como eu percebo que vocês, por exemplo, tem o tráfego, né? E tem o público, o público que recebe. Só que vocês... O funil. Vocês O funil. E vocês fazem essa mineração. Eu Porque não quando... entendi. Tem que entender, assim, o que ela tá falando. Você vai ter, no começo, aquele funil, aquela maior. Ó, Sim. sim. E aí, o que ela fala da mineração é ir descendo essas Sim. pessoas pro Sim. funil mais embaixo. Para que atinja necessariamente as pessoas Perfeito. corretas. O nosso objetivo, acho que no médio, pode ser que eu mude, né? Mas, pelo menos de uma das nossas empresas, daqui a um tempo ela virar uma boutique. De uma delas. Só que a gente quer virar... É de podcast? Só pra Não. saber. Não. Brincadeira. É consultoria. Ah, A gente tende a ir para a perspectiva de boutique. Então,
A gente tem muito bem delimitado nosso perfil ideal de cliente, nosso CP para produtos. Então, por exemplo, dependendo do meu produto, eu sei que o cliente tem que faturar pelo menos 50 mil por mês. Eu sei que ele tem que ter pelo menos 3 funcionários para cima. Eu sei que ele tem que 5 funcionários para cima, perdão. E eu sei que ele tem que ter pelo menos 3 anos de empresa. Esse é o meu perfil ideal de cliente. Dependendo do meu produto, que muda de acordo com o produto. Podcast diferente. Esse que eu acabei de falar é tráfego pago. É para um dos nossos produtos de tráfego pago, por exemplo. Então, a gente tem muito bem delimitado. A gente tem realmente muitos funis. Sim. Que é o que a gente vive que Isso fala. é a mineração. Então, mas Perfeito. é só assim que o tráfego pago dá resultado. Porque Eu não é acredito só mostrar, mas pelo deixa menos eu falar. um pouco que eu quase nada que Pode eu falar. sei. É porque o que acontece? Eu fiz com eles, né? Eu só não fui pra frente porque eu parei sim. que eu comecei a ganhar espaço em outros lugares. Aí eu falei assim, eu não vou ter braço, então Aí não tem que adianta. estruturar processo. Lembra a história do crescimento que tu falou pra ele, falta processo. Isso é hipocrisia. Brincadeira. Enfim, é hipocrisia. Chegamos onde eu Ai, esperava. vamos cortar essa parte. São esses empreendedores de palco que a gente fala contra. Brincadeira, Amanda. É porque a gente tem liberdade. Olha, o pior que eu Claro. gostei. Como é que é? Pior que eu gostei de onde chegou. Porque aí eu justifico. Eu quero ser boutique. E Entendeu? o boutique não adianta, tá? Mas aí eu vou te confrontar justamente diante da nossa estratégia de boutique. Então, o que é? Então, hoje, a gente tem aquilo que eu falei de curva A, curva B, curva C. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Uhum. Não tenho problema nenhum de falar de estratégia nossa. Teve um cara de agência que ele veio aqui, que ele tava até mandando mensagem no WhatsApp ainda há pouco, que ele queria que a gente desse mentoria pra agência dele. Vou citar o nome por razões óbvias. Mas que eu não tenho problema nenhum. O cara chega aqui, cara, o que vocês fazem? Eu conto tudo, se for necessário. Mas tu fez isso com o cara de Fortaleza. Eu Sim, falei assim, olha, eles eu quero- fazem isso. Tu Eles pegou- fazem- Só que eu paguei muito caro, daí tá sendo de graça. Aí vou começar a cobrar. Sabe o que acontece? Ele chegou, salvo melhor dias, ele chegou no cara de Fortaleza, que tem um super mega produto, e falou assim, olha, deixa eu estudar teu produto, eu quero copiar e quero melhorar. Ponto. Não, mas isso, olha que honesto. Assim, todo mundo sabe que a roda já foi inventada. E A eles copiaram de diferença- outros e assim vai. E a diferença é como tu gira a roda, na velocidade que tu gira, onde... Enfim, Esse podcast tem que atingir muitas pessoas. Tu pode pagar, pode rodar. É verdade, é verdade. É verdade. Porque as tuas lições são muito eu legais. ouvi que eu ganhei um tráfego pago nesses recortes. Mas isso é o tráfego pago, né? Você vai, num primeiro momento, atingir uma camada muito maior de pessoas, vai entendendo esses números, e esses números vão ficando mais restritos Perfeito. para você Ó, conseguir eu posso vender, citar não é? números desse mês pra gente aqui. Até tem o pessoal ali atrás, não deixa eu mentir. Então, por exemplo, o tráfego pago, as pessoas têm que entender que ele é mais um canal de aquisição de clientes. E ele é Sim. só isso. Uhum. Ele só é um canal de aquisição de clientes. Sim. Dentro desse modelo que a gente tá falando aqui, tá? Então, por exemplo, pra gente aqui, pra tráfego pago, eu rodo 250, eu tenho que colocar 250 leads pra dentro da minha base de tráfego pago pro meu time de vendas. Uhum. Pra, no fundo, desses 250, eu tenho que ter tanto de taxa de conexão. Enfim, tem todo um funil que a gente vai descendo as pessoas na nossa própria esteira de atendimento. Uhum. Que eu sei que de 250 leads eu só vou fechar com 10. Uhum. Olha, Minha taxa de conversão, 4% só. agora eu vou ser sacana. Eu vou sair daqui, eu vou torcer pro Matheus estar lá fora pra eu terminar o meu processo do tráfego pago. Pode. Agora, Só que tu precisa de gente também. Então, por exemplo, o que a gente recomenda, vou só te dizer o ideal. O cenário ideal, que é até o nosso perfil ideal de cliente, o que acontece? A pessoa tem que rodar tráfego pago. Um outro dilema que eu acho que é importante desmistificar. Quanto eu tenho que investir em plataforma? Eu ia te perguntar isso. Perfeito. Quanto Porque às você... vezes a pessoa é 100 mil reais. Amado, não tá dando pra fazer o Pix nesse valor. Não, e quanto você quer ganhar? Faz um processo de escala. Por exemplo, a gente estava investindo um valor considerável. Eu vou citar só desse canal para a gente anunciar o nosso próprio serviço de tráfego pago. Desses 250 leads, eu estou estimando um CPL a R$20. O que é um CPL? É custo por cada lead que cai no meu WhatsApp. Sim. Tá? Uhum. Para sabendo que vão entrar 250 pessoas em contato comigo e eu só vou fechar no máximo com 10. Uhum. No máximo com 10. 4% de conversão. Mas 4%. Então, o que acontece? Eu construo o funil ao contrário. não, faz uma pirâmide, Quantos então. fechamentos eu quero ter? Porque hoje não vou, não tô rico. Não me peçam dinheiro. Mas o que acontece? Eu sou ousado. Eu tenho um perfil mais ousado, de fato, de crescimento de empresa. Quero que a nossa empresa cresça. Uhum. Então, eu faço o contrário. Eu penso, quantos contratos eu quero fechar? 10, no caso. Na verdade, são mais. Mas, Uhum. enfim. Tá, Só pra exemplificar. 10... Não, é verdade. É porque a gente faz empilhamento de funil, mas acho que vai ficar confuso se eu entrar nesse mérito.
Mas do tráfego ali, rodar o tráfego direto, eu espero fechar 10. Eu quero fechar 10 contratos. Enfim. E aí eu vou vendo. Para eu conseguir fechar 10 contratos, quantas reuniões eu vou precisar ter? Eu construo o contrário. Então eu sei que para eu fechar 10 contratos, hoje a nossa equipe... Eu vou até perguntar, Matheus, para fechar 10 contratos, quantas reuniões eu preciso ter? 26. Isso é time de elite. Brincadeira. Time vive o que fala. Mas 10 contratos a gente precisa É o lema ter dele. a gente 26 vive reuniões. Mas tem gente que falta na reunião. Então eu vou fazer um outro exercício. aqui. Aham. Matheus, 26 reuniões. Mas quantas reuniões a gente tem que a marcar? Tu lembra? 30. Não, tu errou. 37. 37, tá certo. É o homem dos números. A gente tem que marcar... Não, é de venda. Ah, A vida tem que Matheus, vem entender cá, isso. se apresente aí. Joga lá a câmera. Prazer, eu sou o Matheus, participo do time de vendas aqui. Aqui tem cultura, a gente aprende. É verdade, é verdade. Vida real, não é vida real? Não é vida real. E Perfeito. nunca um episódio antes foi tão fotografado. É verdade, é verdade. Então, ó, 37, aí eu vou fazendo 10, eu quero 10 fechamentos, eu tenho que ter 26 reuniões. Dessas 20 reuniões eu tenho que marcar 37, porque tem gente que já vai faltar na reunião comigo. Dessas 37 reuniões eu tenho que conectar com 175 pessoas. Dessas 175 pessoas, para eu chegar a conectar com 175, eu tenho que ter 250. Eis um funil nosso. É isso. Então, aí a gente vai medindo taxa de conversão para taxa de conversão de cada área e a gente vai aprimorando cada etapa do funil para a gente aumentar a nossa taxa de conversão sem necessariamente ter que aumentar aporte. Então, por que precisa de gente para isso? Porque, por exemplo, dentro do comercial hoje, a gente entende que basicamente tem 4 profissionais que tem que existir. Eu vou entrar numa parada um pouco mais técnica. Mas a gente tem SDR, BDR, utilizando o linguajar geralmente startup utiliza esse linguajar. SDR, BDR, Close e CS. Quem é o SDR? É aquele cara que faz uma pré-filtragem dos leads que chegaram para você. Então, rodei tráfego pago, esse SDR já é o responsável para identificar quem é e quem não é oportunidade de negócio. Porque é normal. Vai chegar muito curioso, vai chegar muita gente nada a ver, você não vai fechar com todo mundo. Isso não existe. Isso não existe. Então, de 250 eu fechar com 4%. E eu sou uma empresa de estruturação de processos comerciais de tráfego pago. E a gente tá fechando 4%. E é serviço, né? É Isso. diferente de tu tá vendendo Avon, né? Tá fazendo merchan pra Avon direto. Mas, Porque eu pensei assim, que é, né? Então, às vezes, o que acontece? É comum. Precisa de um profissional. É interessante ter um profissional, porque é muita resiliência conversar com 250 pessoas. Sendo que 240 não vão dar em absolutamente nada. É então, até cansativo, né? É cansativo, mas é isso. A gente acredita muito numa cultura de que o faturamento, o lucro, vamos colocar faturamento. O faturamento, ele não cai do céu. A gente fabrica faturamento. Sim. Aqui dentro das empresas que a gente trabalha, a gente fabrica. Vai, tapa de funil e vai correndo. Na verdade, é ciência, né? É explicado pela ciência. Totalmente. É comportamento humano, probabilidade, tem muita coisa, né? Sim. Estatística. Tá aí porque eu gosto tanto de um Tem BI várias- bem estruturado. Não, e aí depois de um tempo, é impossível você acompanhar isso sem ter um BI. Pra cara. mim é impossível. Dependendo da estruturação, porque eu tô não falando de tem um canal. Sim. Agora imagina uma empresa que tem 10 canais de captação de clientes. E tu já tá Não dá. estruturando o teu Sim. BI? Porque eu acho que tu tá na hora certa. Tu tá na virada de chave pra A fazer gente não isso. somente tá correndo agora com essas... Pra estruturar, na verdade, sendo bem mais sincero, como a gente tá correndo já, por exemplo, uma parceria pra gente desenvolver, vai ser um outro setor também, provavelmente, dentro da nossa empresa. Porque é uma necessidade, aí é uma oportunidade. Então, eu comecei a gerar vários dados dentro de empresas que não tinham controle desses dados, e agora elas precisam gerenciar esses dados. Aí eu vou começar, provavelmente, a vender projetos de BI também para elas controlarem. É o Big Data, né? Aí são 5 Vs, né? Velocidade, volume, variedade, eu não vou lembrar quais são, porque os dados, para serem estruturados, eles seguem essa sequência. Aí você começa a higienizar. Aí, da feita que você higieniza, você começa a ver os gaps da operação. Perfeito. Isso é muito legal. É perfeito. Por exemplo, isso é o que... Tu falaste uma palavra mais bonita, mas eu chamo de empilhamento de funil. Mas tu sabe o que eu acho que tem que, antes de tudo, é porque, assim, são 5 Vs. De fato, é assim que a gente aprende quando a gente começa a estudar sobre data analytics. E aí, você precisa arquitetar essa coleta. Sim. Fazer de fato, fazer um projeto de uma construção arquitetônica Perfeito. para ser
assertivo Perfeito. na coleta dos Por dados. isso que tem engenharia de dados, enfim, tem uma Você certa... tem um monte de entendeu? dados que Possivelmente não o que eu servem, tenho é uma equipe com várias pessoas. Fazer um BI Tem. não é um serviço de um cara só. Não, Uhum. não Geralmente é. fazer um bom BI vai ser um serviço de 8, 10, 12 pessoas, dependendo. Às vezes dá menos, dependendo do, enfim, do quantitativo. Depende. Mas para uma empresa precisa ter bastante gente, porque a gente tem volume, precisa ter bastante gente. E ali Davi, analisando. e assim, à medida que você pega mesmo os segmentos, esses dados que você vai coletando já te ajudam também, né? A colocar ou não. Cada empresa é uma empresa, independentemente de ser do mesmo segmento. Não vou te dizer que é tudo diferente, mas tem muita diferença, porque um negócio, por isso que eu gosto de negócio, para mim, eu gosto muito da analogia, eu até pensei em fazer uma época, vai dar ideia para alguém, mas fazer a ideia de um rebranding, eu analiso muito que eu gostaria de me tornar, digamos assim, um médico de negócios. Para mim, um negócio, ele é muito complexo. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar para um negócio, a gente vai analisar 4 coisas basicamente. Produto, modelo de negócio, mercado e canais. Então, às vezes, eles só vendem o mesmo produto. Mas o modelo de negócio é diferente, os canais de captação de clientes são diferentes e o que eles oferecem como... A maneira como eles comunicam que o produto deles soluciona uma dor é diferente. Então, às vezes, eu te confesso que eu acredito que pode existir, mas hoje, dentro da minha experiência, como eu falo, a gente vive o que fala. Eu ainda não tive uma experiência assim que eu peguei tudo prontinho e falei, isso aqui, igualzinho, isso aqui tá muito fácil. Não, acho que dentro da experiência não, porque muda muito. Entendi. Por exemplo, mercado. Geralmente, quando a gente vai analisar mercado numa empresa, até mesmo oportunidade, quando a gente está pensando em abrir um novo negócio, como essa própria situação, tudo pra gente processa. Então, eu vou pensando em abrir um negócio do BI. A gente vai abrir, possivelmente. É outra anúncio, né, que a gente tá fazendo. Só spoiler. Mas... Analisando esse contexto, mercado. Primeira pergunta que você deve fazer. O que o meu mercado quer? A segunda pergunta. Eu posso entregar o que o meu mercado quer? E a terceira pergunta seria, vale a pena resolver essa dor? Porque às vezes a gente sabe o que o mercado quer, a gente pode entregar, mas não vale a pena resolver a título de escala. Como assim, Davi? A gente fala aqui dentro que se uma ideia não pode ser escalável, ela não é boa para uma empresa. Perfeito. Se ela não é escalável, ela não é boa. Então, varia muito. Às vezes, o que o mercado... A maneira como a empresa enxerga que o mercado dela quer, apesar de ela ter uma solução muito parecida, é diferente. Isso já interfere no modelo de negócio dela. Enfim, é um negócio meio louco. Então, eu penso muito numa empresa como um todo complexo. E aí, como a gente analisa vários pontinhos dentro dela, eu tenho muita dificuldade de enxergar uma empresa igual a outra. Mas tem similaridade. Mas isso é interessante porque quebra a crença do pessoal que vende receita de bolo pronta, né? Porque eu sou, sei lá, faço tráfego pago e eu sou especialista em empresa X e não sei o quê, sabe? Não, eu acho que existe, só que é tipo assim, as zonas que são comuns... Por exemplo, aí o cara fala, eu sou especialista no nicho... Eu conheci um cara, por exemplo... que aparentemente, pelo que eu conversei com ele, ele é muito bom, ele é o segundo maior do Brasil em gestão de tráfego para advogados, por exemplo. Eu conversei com ele recente em Fortaleza. E, por exemplo, tem muitos processos, tem muitas coisas que ele realmente ele já tem consolidados, ele domina. Mas é um cara que se ele pega um negócio também fora da advocacia, ele desenrolaria, porque eu falando, até fazendo merchan aqui pra ele, só não vou falar teu nome, que é demais. Mas aí, por exemplo, ele entende de negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu confiaria muito mais no meu negócio. E não é porque isso é a nossa bandeira aqui dentro, mas é porque eu acredito mesmo. Por isso que é a nossa bandeira antes, né? Em alguém que entende de negócio pra rodar o meu tráfego pago, do que alguém diz que é bom porque só atende aquele segmento. Entendi. Então, eu confiaria muito mais em alguém que entende de negócio, que o cara que entende de negócio, ele entende de várias ferramentas. Tem amplitude. Ele consegue se adaptar, ele consegue trazer novidade. Esse é o modelo de negócio. Talvez trazer até um diferencial, né? Mas esse menino é um exemplo. Ele é bom, mas pra mim ele é bom não porque ele é nichado. Ele é bom porque ele entende de negócio. Ponto. E aí, além de entender de negócio, ele é nichado.
Aí eu acredito que pode ser um diferencial sim pra ele. Mas essa galera, como você falaste, não, porque eu só atendo, eu já fico assim. Porque também às vezes não é nem o atender, né? Como tá na moda hoje com o digital, os cursos e tudo mais, a gente vê muito acontecer. Como eu pesquiso sobre muita coisa, eu caio no tráfego pago de todo mundo, gente. Eu vejo Eu já tanta corta coisa. pra ela e fazendo. Né? Eu sou, né, daquela pessoa. Não, mas é porque assim, eu pesquiso muito sobre muita coisa por ser advogada e também uma curiosa e por ter o Fora do Script, por ter Instagram, que agora tô tirando férias dele, mas já estudei muito sobre. Eu sou um alvo dos tráfegos. Então eu vejo que tem muita gente às vezes vendendo receita de bolo, né? Isso no geral. Eu comecei toda a reflexão, que eu até me perdi, eu acredito que isso começou desde o social media ali, que diz que até o empreendedor de palco. Que ele fez cara... o briefingzinho. O que tu traria, assim, para o nosso público saber o que perguntar e que respostas te direcionam para uma confiança Perfeito. nessa pessoa? Porque eu também já caí nos contos da vida. Entendi, imagino. Primeiro, eu vou dar até uma palestra para os advogados aí. Eu acho que é dia 10 de... Eu não lembro nem o nome do escritório, mas que eles não vejam isso. Qual que é o escritório? Eu não lembro. Eu já quero participar. É dia 10 de... Abril, né? 10 de maio. Possivelmente vai ser a data. Eu posso verificar pra vocês. Eu realmente não lembro, não é maldade não lembro. Foi meu primo que conseguiu. Meu primo tem uma agência também. Eu falei, cara, preciso lá conversar com esses caras. Por que eu tô citando isso? Provavelmente o tema da palestra pode ser que eu mude, mas até então, você compraria do marketing que você faz? Então, eu acho que o principal ponto para Jogo Limpo, respondendo a tua pergunta, porque eu fiz essa ideia, é porque às vezes o cara... Como você chegou até essa pessoa? Foi através de um marketing dele? Eu já daria um voto de confiança para isso. Porque ele já faz pelo menos para ele. Já faz para ele. Então, eu procuraria hoje, se eu fosse, acho que contratar alguém no meu segmento, ver os resultados que essa pessoa já teve, dependendo do quê. Não, Davi, depende do seu objetivo. Eu estou disposta a apostar em alguém. Depende. Para que valeria a pena para mim apostar em alguém? Davi, eu estou pensando em ter um escritório grande e eu estou pensando depois de eu internalizar o marketing. Se você começar com alguém pequeno, pode ser que talvez você desenvolva uma parceria com essa pessoa e ele vire ela vire o marketing da sua empresa. Pode ser. E é muito mais barato você fazer isso com a empresa. Por exemplo, se alguém chega para mim, eu quero que a Mandril seja hoje o interno do marketing da minha empresa. Cara, vai custar muito caro. E talvez nem valha a pena pra gente. Talvez a gente nem queira, sendo bem sincero. Mas claro, um tudo tem o seu preço. Pra gente conversar na reunião, nas 26 reuniões. Aí. Mas, brincadeiras à parte, dificilmente eu acho que algo compensaria pra gente. A gente parar tudo pra atender só uma só pessoa. Eu acho muito difícil. Mas assim, pra terceirizar mesmo, tô falando, vamos se for uma pessoa boa, não quero testar. O que a pessoa, por exemplo, eu, uma leiga no assunto, numa reunião dessa, tenho que perguntar e entender dessa resposta se a pessoa realmente tem um domínio. Acho que o crucial é perguntar se ela já faz para ela e como é que funciona, como é que... Tá, você já faz, sim, perfeito. Como estão os seus resultados? E ver como a pessoa vai falar, como estão os seus resultados do que você está fazendo para si. E o resultado tem que ser numérico. Quando vier muito, porque eu falo... Não, amiga, não tem como ser diferente. Eu rodei... Não, é porque eu te digo isso, porque eu já... Não pode ser empírico. Sim. Não, mas eu já ouvi respostas empíricas, tá entendendo? Tipo assim, porque não sabe. Deus proverá. É porque não sabe, o cara faz isso. Não, é empírico no sentido de não te apresentar números concretos, Fala entende? assim, não, olha, porque vou te sabe. lançar aqui, Deus partiu, proverá. o que você tá entregando, isso é muito comum. É porque ele não sabe, mesmo, porque não faz pra si. É muito difícil fazer isso, a gente já teve essa dificuldade, porque a gente não fazia pra gente, porque a gente não sabia alguns serviços fazer. Hoje, por exemplo, o cara fechou com a gente já dá uma estimativa dependendo do negócio. Como eu falei, a gente atende vários níveis de negócio hoje aqui dentro. Mas um negócio ali, faturamento de 50 mil. Eu vou falar algo meio irresponsável, porque eu não tô pegando um nicho. Mas, sei lá, um negócio aleatório com faturamento de 50 mil. Geralmente a gente dá uma recomendação para fechar contrato, o cara investir no mínimo 900 a 1.500 reais em plataforma. Dependendo se for um nicho, sei lá, aleatório aí. Só que essa é a estimativa. Depois, quando esse cliente está passando pelo processo de onboarding e recepção dele pela nossa empresa, agora um colaborador nosso foi para um processo de onboarding de cliente. Chegou lá, te alinhou tudo com ele, ele vai perguntar os objetivos de definir os OKRs desse cliente. E principalmente o OKR financeiro. São os objetivos-chave, né? OKR. Então, vai perguntar ali, cara,
ele tem a obrigação, ele já vai recolher o faturamento dessa pessoa dos últimos tempos. E aí o cliente tem que ser sincero com a gente. Não adianta mentir pra gente, não. Nós Sim. Então, vai falar, meu faturamento tal. Tá, beleza. Se tratando de empresa, dos últimos 5 anos a gente tenta pegar. Às vezes a gente não consegue, tem muita empresa desorganizada que não sabe nem o que ganhou no mês passado. Mas é o que a gente tenta. Depois disso, a gente acredita que CNPJ é feito para servir CPF. Só pra gente entender a complexidade que CNPJ é feito para servir CPF. Então, é uma pergunta que a gente faz na nossa reunião. Tá, esse faturamento aqui, quanto você quer tirar do seu negócio todo mês? Não, quanto você quer tirar do seu negócio? Essa é a melhor pergunta. A pessoa fala, tanto. Mensal, trimestral, anual, você quer fazer a retirada. A pessoa, quero fazer a retirada mensal. Perfeito. Aí ele já anota lá. Porque a gente leva muito isso a risco. A nossa missão é aumentar a lucratividade, empresa para deixar dono rico, e a gente quer colaborar com isso. Tá. Quanto você quer aportar em caixa? De maneira muito simples. Eu quero aportar... Exemplo, ontem a gente foi numa empresa X, aí o dono falou, quero tirar 10 mil para mim por mês dessa minha empresa, não era a principal empresa dele, é uma empresa que fatura ali mais ou menos 1 milhão e 200 por ano, não é a principal dele é 10 milhões de reais que ele fatura. Nessa de 1 milhão e 200 ele falou, cara, eu quero conseguir tirar dessa empresa só pro meu lazer 10 mil reais por mês. Falei, beleza. Quanto você quer aportar em caixa? Tanto. A partir daí a gente começou a fazer a construção de quanto ele teria que minimamente faturar. Aí, sabe aquele alinhamento de 900, 1.500 reais que colocou de plataforma? A gente vai ver, cara, quais são os canais de aquisição de clientes que você tem hoje dentro da sua empresa? Aí ele fala, no caso lá, vendedores externos, porta a porta. Perfeito. Isso já gera isso aqui de faturamento. No caso, esse cliente é de consultoria, então a gente vai atuar em canais de venda além do tráfego pago. Quem só controla o tráfego pago, a gente só pensa com essa pessoa até o tráfego. Então, tem outros canais. A gente pode, no máximo, sugerir, a gente sugere, até porque não é maldade, é porque é tempo. Então, a gente tem que ser remunerado. Mas aí a gente analisa o tráfego pago. Tá, a gente vai colocar o tráfego. Quanto você espera receber por intermédio do tráfego pago? Aí, a partir daí, a gente começa a construir o funil e a gente vê quanto ele realmente tem que investir em plataforma. A gente foi clickbait aquilo? Não. Eu acredito que, via de regra, a gente dá esse conselho de 900 a 1.500 para quem nunca investiu. Sim. Se você nunca investiu, você já vai ganhar algum dinheiro. Sim, vai começar, né? Pra Isso, começar. mas às vezes a pessoa é mais audaciosa. Não, Levi, cair 5 mil, 10 mil para mim, 20 mil para mim não é nada. Aí eu também não vou mentir, eu vou falar, irmão, 900, 1.500, então vamos colocar a mão no bolso pra gente aquecer mais o teu funil e fazer o negócio acontecer. Aí a gente vai aumentar o valor de plataforma. Então é uma matemática tão precisa que eu tô falando que o cara também tem que chegar já na reunião falando tudinho pra ti? Não necessariamente. Mas eu entendi o teu ponto. Eu já participei de alguns encontros vendo outras pessoas fazendo assim, que eu olhei e falei, cara, acho que muitas vezes é mais questão de segurança mesmo, a pessoa não sabe o que tá fazendo. Olha, o papo tá muito bom, mas eu tenho certeza, já passou, né, Thiago? A gente já tá aqui, se Raquel deixar, lhe vai aguarda, deitar né? fora, tem uma criança doente em casa me aguardando. Davi, Prazer, eu adorei nosso episódio de improviso. Esse aqui não é só o fora do script, é o fora do script extra pauta, né? Não, e assim, a gente vive o que a gente fala. Se fora do script, a gente sai do verdade. script. Agora olha A gente isso, nossa vive o que a contribuição aí. gente fala. Verdade. Elas não são de palco, pessoal. Elas são da vida real. E, Davi, eu quero dizer que tu é um cara fabuloso, cara. Tipo, Agradeço. eu tenho uma admiração ímpar por você, pela sua equipe. Eu já falei isso, já demonstrei isso algumas vezes. Acho que o fato de tu ter topado o nosso convite também foi genial. Eu me senti muito prestigiada. Obrigada por conversar com a gente. Tudo que tu trouxe aqui como informação foi, assim, com bastante profundidade. Então, cara, sou tua fã. Eu sou fã também, gente. Não existe, assim, não é qualquer pessoa que aceita sem preparo nenhum, né? Não tinha nem tema, assim, né? Nem sei qual vai ser o título desse episódio. Foi genial. Mas, assim, foi muito bom mesmo. E é um episódio que, como eu volto a falar, mas eu não faço isso em todos. Eu vou pegar papel e caneta para anotar. Legal. Porque alguns dados que você trouxe são muito importantes, de Não fato. são dados, as informações São conectadas. informações, isso. entendeu? É verdade. É um déficit que eu sinto às vezes. Tem palestra, tem congresso que a gente vai que parece que uma palestra não tem nada a ver com a outra. Um conhecimento tem nada a ver Aí com o cara outro. toca um violão Traz lá o em violão cima. lá. Olha, Traz não tem o nada a ver com isso aí. Bora Canta finalizar uma com o violão, musiquinha tu toca motivacional. Pior que eu toco. Olha aí, ó. Cadê o violão, Thiago? Uma musiquinha motivacional. Pô, canalha, vai.
Não, gente, mas é isso, né? Assim, hoje a gente vive uma realidade em que se a gente não tiver muito filtro, a gente cai Perfeito. em todas. Não tem. E eu acho que o objetivo do Fora do Script, um dos objetivos, sei lá, ele tem milhares, não sei qual é o propósito. A gente vai, né? Vai pela oportunidade. A gente não tem script aqui. Então, mas assim, se eu fosse dizer agora, o de agora desse episódio, seria a gente começar a trazer informação de qualidade, pessoas com vivência em alguma área, para que as pessoas que estão assistindo, e, por exemplo, não entendo nada de tráfego pago, mas agora eu já sei que eu tenho que, ao contratar esse serviço, me ligar em algumas Ver coisas. se ele já faz. Ou pelo simples menos pra ver se a ele. pessoa tá falando o que tu tá Isso, dizendo, entendeu? Isso. Porque às vezes a gente cai em muito conto do vigário porque a gente não entende. não Pergunta é de que- resultado. Pergunta pra ficar É. claro. Pergunte de resultado. Quais resultados você já gerou? E pra minha principal pergunta, você já faz pra você? Tem gente que tá oferecendo coisa que não faz nem pra si. Eu não confio em quem não arrisca a própria pele. Não tem como. Eu também não. Não tem como. Não tem como. E eu acho que arriscar é necessário. Faz o coração palpitar e tu sai daquela roupa. Eu adoro. Ó, e um dado importante, eu até falar. Aqui na região, por exemplo, falando, e eu convido, se você se considera bom no meu segmento, faça isso. Rode anúncios. É imprescindível como... imprescindível não, é impressionante como... Às vezes, rodando alguns anúncios que eu rodo... Davi, porque tem muito dinheiro, tem isso aqui. Não. Eu tô rodando, às vezes, anúncios no meu segmento, dependendo do que eu estiver oferecendo. Tem alguns outros que eu tenho, uns concorrentes rodando também. Mas eu tô rodando quase só. Isso pra mim é impressionante. Isso pra mim é Tu tem a impressionante. máquina na mão. Como é que tu diz fazer um serviço que tu não fazes pra ti? Sim. E eu tô rodando só, quase como empresa. Eu tô Não, fazendo isso Eu tô rindo aqui, porque na hora que o Davi se estressar, ele desmaga uma empresa com o tráfego dele. Piada interna. Gente, esse foi o Fora do Script, Fora da Pauta. Extra pauta. E obrigada por assistir, nos dar toda... Como é que tu fala? Dá um like. Dá um like, como é? Todo o discurso dá like, segue, compartilha, comenta, engaja. Não gostou? Coloca que não gostou também. Não, Dá agora. engajamento. Ela Isso é aí. melhor do que eu Isso aí. nisso. Você é Verdade. hater? Avisa É pra verdade. gente. Não, né?